Olá, tudo bem? Bem-vinda, bem-vindo. Nesse vídeo aqui a gente vai fazer a resolução das 9 questões de Química da Universidade Federal do Paraná, da UFPR. É uma prova aí média para difícil, vai ser bem interessante. A gente vai estudar para essa prova, se aprofundar em diversos temas, fazer essa resolução, fazer aquela resolução detalhada que a gente costuma fazer aqui no canal juntos, beleza? Então não é só resolução, mas é estudar através de questões, beleza? Se você nunca veio aqui no canal, meu nome é Gabriel Chaves, eu sou professor de Química desde 2011 e tô aqui no YouTube ajudando, né, o pessoal a se preparar para os mais diversos vestibulares do Brasil, como a UFPR. Se você nunca veio aqui no canal, eu tenho uma pasta aberta de materiais gratuitos, diversas listas de exercícios, materiais, listas de fixação, tá tudo disponível numa pasta no Google Drive, só você ir lá baixar, imprimir, fazer o que você quiser, tudo gratuito, beleza? E se você quiser ajudar o canal aqui a crescer, né? Compartilha isso com seu amigo, com a sua amiga, se inscreve. Se você quiser fazer um Valeu Demais, que é uma doação financeira, só seguindo aí no comando da tela dá tudo certo, beleza? Virar membro, isso ajuda demais eu continuar com esse trabalho de resoluções ultra detalhadas para o pessoal poder estudar. Maravilha? Qualquer coisa, deixa um comentário, alguma dificuldade que você tiver, alguma prova que você quer pedir, alguma coisa que a gente interage, conversa e se ajuda pelos comentários, beleza? Vamos para a prova? Vamos ver como é que foi essa prova, hein? Beleza, então tá aqui a prova, né? Universidade Federal do Paraná, 2025, 9 questões aí pra gente, né? Então vamos passar. Opa, passei demais aqui. Como que eu faço, né? Eu divido as questões por nível de dificuldade, só para você ter uma noção, né? Se você nunca veio aqui no canal, vou explicar rapidinho. Questão 1 é uma questão muito fácil, né? Eu vou colocar fácil, muito fácil no título. Questão 5 é uma questão difícil, muito difícil. 3 é média, 4 é média para difícil, ou você pode pensar que é uma questão difícil, mas eu utilizo essa escala aqui. Quais foram os temas e os tópicos das questões que a gente vai trabalhar? Então, muitas questões de química geral. Muitas mesmo, né? Então, ó, 2 questões aqui de química básica e estequiometria, né? Que é essa química geral laranjinha. 3 questões de química geral amarela, né? Que é átomo e ligação química. Então, distribuição eletrônica, geometria molecular, ângulo de ligação, ligação química. 2 questões de fisicoquímica, uma de radioatividade e equações nucleares e uma de lei de Hess. As 2 questões com conta é uma de estequiometria, que é de química geral, e essa outra questão de lei de Hess. Tirando essas 2, as outras 7 não vai ter conta. E no final, 2 questões com química orgânica. Uma para identificar funções orgânicas, que é uma questão difícil, porque você vai ter que analisar de um jeito bem diferentão. A gente já vai, eu não vou adiantar aqui muito para não dar spoiler da questão. E a questão 27, né, que vai falar de isomeria plana, quantidade de isômeros, que é uma questão média, mas que dá para complicar muito e você tem que treinar, que é descobrir o número de isômeros possíveis. Beleza? Então a gente vai ver tudo isso daqui nessa resolução. Maravilha, né? Nível da prova, né? 3.6. Então a média das questões tá aqui. São questões entre médias, entre médio e difícil, né? Então não é nível 5, mas na média aí dá 3.6. Beleza. Tempo da questão, né? Se você não sabe, são 330 minutos para você fazer a prova, 90 questões. Aí você divide esse tempo, né? Não tem redação aqui nesse dia, você divide, dá 3 minutos e 20. Então você tem mais ou menos o mesmo tempo do Enem ali para fazer essa questão, tá bom? Então saiba disso se você não está acostumado. Aqui tá os números, né? Da 19 até a 27. Então vamos lá para o UFPR 2025, né? Passando. Importante aqui no canal, pessoal, tem resolução de tudo com vestibular que você for procurar. Enem, Unicamp, USP, FUVEST, Unicamp, FAMERP, URGS, UEM, UFSC, Federal de Santa Catarina, ITA, tem tudo aqui no canal e para você estudar e se organizar. E esses exercícios dessas resoluções é que tá nas listas do meu material aberto gratuito e tem o link lá, então você vai ver, por exemplo, uma playlist de cinética química. Vai ter os exercícios lá, Enem, URGS, Unicamp, e vai ter um link para você assistir os vídeos cortados bonitinho com a resolução. Então acompanhe aí comigo que vai dar tudo certo. Beleza. Passando, né, então vem a prova, né, matemática. Veja que a prova ela já é divulgada com o gabarito, né? Então eu vou dar uma alterada aqui para não vir já marcado a resposta nas questões que a gente vai fazer, senão perde a graça, né? Então vamos passando, né? Matemática, aí você tem as questões lá, né?
vai passando, 18, aí chegamos na questão 19. Veja que eu já alterei aqui para você não conseguir ver o gabarito da prova, beleza? Então vamos lá. Questão 19, UFPR, Universidade Federal do Paraná, 2025. Então, primeira questãozinha aí de química da prova, né? As restrições de produção. Né? Vamos ler a chave, né? A gente tem que fazer estilo Enem aqui na UFPR, né? Qual método de separação é descrito nesse processo de enriquecimento do metal? Então, separação de misturas, né? Filtração, flotação, a gente bateu o olho aqui. A gente vai ter 3 minutos para fazer, né? Só que como a gente está fazendo estudando, a gente faz com mais calma. Então, a gente tem que achar o método de separação de misturas, marcar rapidão igual um louco e já ir para a próxima. Mas vamos estudar, vamos com calma. Então, as restrições de produção do período pandêmico e a alta demanda com o avanço da produção de carros elétricos impulsionaram os preços internacionais do cobre. Uma vez que os minerais possuem baixos teores desse metal, a produção de cobre é realizada por uma série de etapas de enriquecimento, na qual a rocha mineral é triturada e tratada em tanques de água contendo surfactantes. O que são surfactantes? Detergentes, né, surfactantes, substâncias que agem na superfície, né, surfact, né, de superfície, e agents, né, surfactante, detergente, beleza? Então, tanques com água contendo detergentes. E em seguida essa mistura é submetida à aeração. O que é aeração? Produção de ar, né, aeração, aero, né, aerodinâmica, respiração aeróbica, né, aeração de produção então de bolhas de ar junto com detergente e esse mineral que está ali. Desse modo, a espuma gerada carrega as partículas contendo cobre para a superfície, formando uma pasta com maior teor desse metal. Qual que é o método de separação de misturas, né? Então, química geral, química básica, separação de misturas. Ele tá te falando aqui o método da flotação, pessoal. Então, aqui, você já tinha que conhecer esse método. O método que você forma uma espuma. Ele aparece principalmente em 3 situações, esse método aqui de flotação. Tem um jeito que ele é usado que não é bem a flotação, mas aparece em alguns exercícios e você tem que saber. E eu vou deixar no final do exercício uma indicação para você ver isso, que é como flutuação. Então, alguns flutuam, outros não flutuam. Quando você separa por flutuação, às vezes a separação por flutuação, por diferença de densidade, é chamada de flotação. Mas isso não é muito correto, porque flotação mesmo... tem uma aula aqui no canal de separação de misturas e eu falo isso lá. Flotação mesmo é isso daqui que está acontecendo, que é você formar uma espuma e nessa espuma você retirar alguma coisa de interesse, você separar esse metal, essa coisa de interesse na espuma, e aí você vai ter paz removendo, tirando essa espuma, e aí nessa espuma tem o que você interessa. Aonde que aparecem esses 2 métodos de separação com espuma? No tratamento de água e de esgoto ocorre a flotação. Eu vou colocar aqui uma imagem para a gente ver, porque é muito importante. E ocorre aqui na separação de metais. Então, alguns metais eles vão interagir melhor. Então, tem um mineral. Nesse mineral tem cobre e outros metais. O cobre, você vai usar um surfactante específico para o cobre. O cobre ele vai preferir interagir com esse detergente, com essa espuma, e vai ficar concentrado na espuma. Aí você raspa a espuma e na espuma você tem um maior teor de cobre. Os outros metais, eles não vão querer interagir tanto com essa espuma e vão ficar no líquido. Então essa é a separação por flotação. Filtração, quando falou de aeração e espuma, flotação, não tem jeito. E aí, pessoal, nada a ver decantação, destilação, por quê? Destilação é separação por ponto de ebulição. Decantação, por que não pode ser decantação? As outras coisas, os outros metais foram para o fundo e o cobre com essa espuma que está boiando eu coletei em cima. Então é como se fosse uma decantação. Mas especificamente, quando você usa a espuma, usou espuma, o nome é flotação. Mas as coisas que você não quer, que não interessa, decantou. Sim, mas como você fez esse processo que um decantou e o outro formou espuma usando detergente, formou espuma, o método chama flotação. Então, mas você pode filtrar para tirar essa espuma. Mas você pode centrifugar. Beleza, você pode até fazer essas outras coisas, mas o nome, quando forma espuma, é flotação. Não tem o que você pensar, não tem o que você escolher. E aí,
Vou deixar aqui uma imagem, ó. Então aqui tem a espuma que se formou em cima, isso aqui é uma imagem real, né? É a espuma que se formou em cima, rica em cobre, e lá no meio, lá no seio, no meio da solução, no meio desse líquido, tá os outros minerais. E aí essa espuma, ela tá enriquecida com cobre. Como assim enriquecida? O cobre, ele vai se concentrando na espuma e aí a pá remove essa espuma. Então o que é a flotação? É a remoção de matéria, alguma coisa que você deseja, por arrastamento em uma interface. Então, se formou uma espuma, se formou alguma interface aqui, essa é a definição mais cabeçuda, tá? Mas não tá falando nada de espuma, é que essa espuma, ela tá na interface, né, no líquido pro ar. Então, entre o líquido e o ar formou a espuma e você remove essa matéria por arrastamento, por espuma na interface, é flotação. Quando a gente usa com espuma, é flotação com espuma. Difícil, média para difícil, porque você tem que conhecer o processo. Vou colocar aqui agora uma animação do tratamento de esgoto, beleza? Que usa flotação também. Então, é usado no tratamento de esgoto, é usado no tratamento de água. Quando você vai tratar água e vai tratar esgoto, a água ela vem rica em matéria orgânica. Então tem fezes, cocô, resto de pau, resto de matéria orgânica, tudo bem que sobrou aqui. O que é feito? Tem um cano aqui embaixo, ó, um cano entrando nesse becker. Pensa que isso aqui é um tanque em larga escala, mas aqui eu estou fazendo um menor escala para a gente visualizar. Esse cano que está aqui embaixo, ele vai liberar microbolhas de ar. Então ele vai liberar essas microbolhas, ó, as bolinhas azul. O que vai acontecer com essas microbolhas? Essas bolhas, elas vão aderir por interação intermolecular. Então o cobre, ele interage com a espuma por interação intermolecular. Você vai escolher um detergente especificamente para o cobre. Aqui no tratamento de água, no tratamento de esgoto, essa matéria orgânica vai interagir preferencialmente aqui com as bolhas e vai começar a formar uns flocos, mas não é flocos de flotação. Ele vai começar a formar uns flocos, vai começar a formar uns agregados, só que eles não vão, diferente da floculação. Na floculação a gente faz isso com um agente coagulante, se você sabe o que é. Vou deixar uma aula de umas indicações no final para você ver. É parecido o que acontece com a floculação, só que na floculação a gente coloca, por exemplo, sulfato de alumínio, e aí é um agente coagulante que vai formar os flocos. Só que aí esses flocos vão para o fundo. E aí esses flocos indo para o fundo é lá na floculação, com um agente floculante que vai ter a etapa de coagulação. Aqui você está usando bolhas de ar que vai formar esses agregados, vai formar uma espécie de floco, e aí quando eles se unirem e formarem uma espuma sobrenadante, esse método de separar a matéria orgânica formando uma espuma, aí é a flotação. E aí o que acontece? Nessas estações de tratamento de água e de esgoto tem uns tanques com umas pás girando. Essa pá girando vai removendo a espuma. O que é essa espuma? É a matéria orgânica que você quer tirar ou no tratamento de água ou no tratamento de esgoto. Então é isso. Flotação no tratamento de água e esgoto, flotação no tratamento de minérios, que é o caso muito importante que a gente está vendo aqui que foi cobrado, média para difícil, e aquela flotação falsa na separação por flutuação, às vezes eles chamam assim. Indicações, pessoal, para a gente ver isso que eu falei para você. Então, se você quiser ver a floculação com sulfato de alumínio comparada com essa flotação por formação de espuma, inclusive tem animações aqui, tem vídeos dessa flotação formando espuma no tratamento de esgoto, tem estação de tratamento de água, tem estação de tratamento de esgoto, tem a estação de tratamento de lodo, eu mostro tudo isso nessa aula 38, é uma aula super completa de separações no tratamento de água e esgoto, que eu falo muito da flotação, que é importante. E se você quiser ver um exercício disso de separação por flutuação e tal, no Enem, que caiu em 2013 na primeira aplicação, dá uma olhada nessa questão aqui que você vai ver aquilo que eu comentei da flotação verdadeira, que é essa que a gente viu no exercício, e a flotação falsa, que é por flutuação. Então dá uma olhada nesses dois que vai dar bom, beleza? Qualquer dúvida, deixa um comentário e não esquece de curtir, se inscrever e fazer tudo aquilo que é importante para o canal crescer, beleza? Vamos continuar. Maravilha, fizemos a questão 19. Questão 20, o FPR 2025. Então a gente bate o olho aqui, né? Tem que ser rápido na questão. O esquema a seguir ilustra o processo. Então a gente está vendo uma equação nuclear, né? Neodímio com A forma neodímio, forma PM, que eu não sei quem que é, mas aí
eu sou professor, né? Eu sei que é o promécio, forma o promécio e partícula beta. Considerando as informações apresentadas, a espécie indicada por A no esquema corresponde a próton, nêutron, elétron, fóton, partícula alfa. Então aqui nem precisava ler o texto, a gente só vai ler o texto para ver se não tem nenhuma pegadinha, mas é equação nuclear. A soma dos números atômicos em cima tem que ser igual a 147. A soma... Oh, meu Deus, eu falei números atômicos, né? A soma das massas em cima, 146, mais a massa desse cara A, tem que dar 147. A soma dos números atômicos embaixo, 60, mais o número atômico desse cara, 60, tem que dar 60. Então, com isso, a gente acha a massa e o número atômico de A. Como saiu, fazendo rapidão aqui de cabeça, como saiu de 146 para 147, a massa de A tem que ser 1. Então, 146 mais 1, 147. 160 mais que número dá... Desculpa, 60 mais que número dá 60, 0. Então, ele tem massa 1 e número atômico 0. Então, ele é um nêutron. Marcou aí, acabou e foi embora. Nem leu o texto. Vamos ler o texto só para ver se não tem nenhum distrator, fazer com calma, estudando agora. Então, fizemos a questão em 1 minuto, mas vamos lá com calma. Recentemente, pesquisadores publicaram resultados sobre compostos de promécio, PM, um dos elementos raros da tabela periódica. Estima-se que menos de 1 quilograma dessa substância pode ser encontrada naturalmente na crosta terrestre, ou seja, não tem nada, né? É bem raro. A sua existência foi comprovada apenas em 1945 por meio da análise de subprodutos da fissão do urânio. Então, o urânio fissionava ali, né, e eles achavam um pouquinho de promécio. O promécio pode ser produzido, olha só, produzido, hein, que loucura. O promécio pode ser produzido por bombardeamento de neodímio 146. O que é neodímio 146? É o neodímio com massa 146, que é esse número, olha, sempre na ponta da caneta aqui quando eu estou falando. É esse número que está em cima aqui do símbolo do neodímio. Por uma partícula A. Partícula A não é partícula alfa, tá? Ele deu a opção que o A pode ser uma partícula alfa. Partícula A é alguma coisa que ele usou ali para bombardear, formando o neodímio 147. O que é neodímio 147? É o neodímio com massa 147, que por sua vez decai ao promécio 147. Então aqui você fez o bombardeamento, formou esse neodímio 147. Esse neodímio 147 ele é instável, ele não consegue ficar desse jeito e ele decai e vira o promécio 147, elimina uma partícula beta. Considerando quem que é a partícula A, então, a partícula A vai ser aquela partícula que obedece às equações nucleares, né? Então a gente tem que conhecer o símbolo do nêutron, ele tem massa 1 e número atômico 0. A gente tem que conhecer o próton. O que é o próton? Ele tem um número atômico 1. Esse número azul escuro que está aqui no símbolo é o número de prótons. Então, um próton, ele tem um próton, por isso que o número atômico dele é 1. E a massa desse um próton é 1, que é esse número vermelho que está aqui em cima. E o nêutron? O nêutron tem a massa 1 também, que é a mesma massa do próton, só que o nêutron, ele não tem um nêutron só. A partícula nêutron, ela não tem nenhum próton, então o número atômico dela é 0. Então este é o símbolo do nêutron, este é o símbolo do próton. E o elétron, ele tem massa 0, mas é uma massa muito pequenininha que nas equações nucleares a gente usa o 0 aqui em cima. E o número atômico dele é menos 1, porque quando ele é produzido nas equações nucleares, é porque um próton virou um nêutron e ejetou um elétron. Esse elétron que sai do núcleo não é um elétron da eletrosfera fazendo ligação química. Esse elétron que sai do núcleo vai ser a partícula beta que está aqui. Beleza? Só alguns detalhes. Vou deixar umas indicações para a gente se aprofundar depois em físico-química, radioatividade e equações nucleares. Beleza, então vamos fazer aqui agora com calma o que eu fiz em 1 minuto. Então, o neodímio 146 vai somar com uma partícula aqui. Eu mudei o número, o símbolo para X, porque o A é o símbolo que a gente costuma utilizar para massa, e Z, aqui em azul claro, é o símbolo que a gente costuma utilizar para número atômico. Então, essa partícula A é a partícula X que eu coloquei aqui representada embaixo. Então, o que a gente tem? 146 mais A tem que dar 147. Então, quem é A? A é 1, porque você tem que somar tudo aqui em cima. Então, antes da equação nuclear, depois da equação nuclear tem que ser igual. Então, A é 1. 160 mais Z tem que dar... Eu tô falando 160 de novo. 60 mais Z tem que dar 60. Então, Z tem que ser 0. Ah, tá. Tem a partícula beta. Então, o A é 1
o Z é 0. Quem que tem 1 de massa e 0 de número atômico? O nêutron. Você tem que conhecer o próton, o nêutron, o elétron, que quando sai do núcleo é a partícula beta. Tem que conhecer a partícula alfa, né, que ela tem massa 4 e número atômico 2. Então, próton, nêutron, elétron, partícula alfa, partícula beta, radiação gama, tem que conhecer os símbolos para a gente usar eles aqui. Então, é o nêutron, alternativa E, marcou, acabou, tranquilo. Eu classifiquei como média, porque você tem que olhar lá na tabela. Não precisa olhar na tabela. Eu classifiquei como média porque, não sei, talvez seria até uma questão fácil para média, né? Talvez 2 para 3. Classifiquei como média porque talvez está falando do neodímio, não sei. Acho que é uma questão fácil para média, não chega a ser média, né? Mas vamos deixar média aqui para ser justo. Indicações aí para você estudar e conhecer esses símbolos. Então, se você quiser ver mais equações nucleares, nessas equações nucleares a gente treina muito isso. Questão da Santa Casa, que é a banca da VUNESP, equação nuclear com o Römhild, aí fala da radioembolização, questão bem legal, fazer a mesma coisa que a gente fez aqui. E se você quiser ver uma questão escrita para trabalhar já questões de segunda fase, como que a gente faz isso, uma questão do exame discursivo, né, que é a segunda fase da UERJ, da Estadual do Rio de Janeiro, que você tem que contar prótons, nêutrons e elétrons e fazer equações nucleares. Então, 2 sugestões aí para você ficar bom nessa parte de radioatividade. Beleza? Qualquer dúvida, deixa um comentário, qualquer pedido, só escrever aí, beleza? Vamos para o próximo? Beleza. Então, passando aqui, distribuição eletrônica e estequiometria vai ser as próximas coisas que a gente vai fazer. Então, vamos lá. Questão 21, Universidade Federal do Paraná, UFPR 2025. Então, a gente bate o olho, distribuição eletrônica. Vamos ver o que ele está pedindo aqui, né? Porque isso aqui são distribuições eletrônicas. Observações realizadas durante eclipses solares permitiram a constatação de uma emissão característica de cor verde na coroa solar. Coroa solar, né, em volta ali do Sol, quando você está olhando com proteção. No século XIX, esse resultado levou a comunidade científica a acreditar na existência de um novo elemento químico, o qual foi denominado corônium, por causa da origem da sua descoberta. Então, nossa, tem um elemento químico lá no Sol, o corônium, por causa dessa cor verde, né? Então, as cores, elas estão relacionadas com o elemento através dos espectros de emissão. Cada elemento químico, quando ele faz uma transição eletrônica, ele emite um espectro de emissão específico e a partir disso você consegue olhar para uma estrela e saber o que tem naquela estrela. Ah, eu sei que no Sol tem hidrogênio, tem hélio, mas tem um espectro, tem uma luz estranha vindo de lá, deve ser esse corônium. Mas, aí vamos continuar, né? Apenas no início do século XX as evidências mostraram que esse elemento não existe. Então não tinha ali no Sol esse elemento corônium. E a emissão verde, na realidade, deve-se à presença do íon ferro altamente ionizado. É o ferro 13+. Aí ele te falou, o símbolo do ferro é Fe e o número atômico é 26. Então tem um ferro com carga mais 13 no Sol. Olha que loucura. E aí esse ferro muito específico que está lá no Sol, bem pouquinho, né? Sei lá, não deve ser muita quantidade, faz essa emissão verde que eles estavam observando. Considerando os valores de Z para neônio igual a 10, argônio igual a 18, criptônio igual a 36, a distribuição eletrônica de mais baixa energia, ou seja, você não vai fazer uma distribuição eletrônica de estados excitados, nada disso, desse íon altamente ionizado Então, o que é esse colchetes aqui antes da distribuição eletrônica? É o núcleo estável dos elétrons durante a distribuição eletrônica. Então, a gente faz a distribuição eletrônica, né? Química geral, átomo e ligação química, aquele diagrama de Linus Pauling, né? A gente faz a distribuição eletrônica quando você tem um núcleo de gás nobre ali, né? Você tem a configuração de um gás nobre, você pode simplificar aquela representação colocando a configuração do gás nobre. Quando eu fizer aqui, você vai entender melhor. Então, vamos lá. A gente sabe que no orbital S cabe 2 elétrons. No orbital P, como são 3 orbitais P, no total cabe 6 elétrons. No D cabe um total de 10 elétrons. E no F cabe 14. E a gente vai distribuindo assim, ó, na diagonal, porque essa é a ordem de energia, né? Então, depois do 3
depois do 3P vem o 3D? Não, depois do 3P vem o 4S. Por quê? Porque essa ordem na diagonal é a ordem de energia, aquilo lá que a gente aprende de um jeito meio mecânico, mas é o jeito que a natureza se organizou. Beleza, então vamos fazer primeiro o ferro zero. Não é o ferro é o ferro neutro, ferro metálico ali, ferro sem ganhar nem perder elétrons, nada. Ferro neutro, átomo neutro, não é um cátion, beleza? Como aqui no ferro 13. Então o que a gente tem? No ferro zero, o número atômico é 26. O que é esse número atômico? É o número de prótons do ferro zero. Todo ferro tem número atômico 26. O que é esse número atômico? É o CPF, é o RG, é a característica do ferro. Esse aqui é o número de prótons do ferro. Sempre que um átomo tiver 26 prótons, é ferro. E aí, o ferro zero, se o ferro está zero, significa que ele tem 26 prótons, que ele é um ferro, 26 subpartículas com carga positiva, e se a carga está zero, significa que ele tem 26 elétrons, porque 26 positivo com 26 negativo, zera, e aí esse aqui é o átomo de ferro neutro, beleza? A gente ia fazer a distribuição muito rápido e fazer a questão em 1 minuto, mas a gente está estudando e vai com calma. Então vamos fazer essa distribuição, né? Distribuir 26 elétrons, então vamos lá, né? Que ele fica até sonoro, né? 1s2 foi 2 elétrons, 2s2, aí depois 2p6, 3s2, aí quantos elétrons foi até o 3s2? Então até o 3s2, ó, 1s2, 2s2, 2p6, aqui foi 10 elétrons, 3s2 foi mais 2 elétrons, e depois 3p6, então até aqui foi 18 elétrons, 3p6, 4s2, aí foi mais 2 elétrons, então até o 4s2 foi um total de 20 elétrons, ó. 2, 4, 10, 12, 18, 20. Beleza, o que vem depois do 4s2? Depois do 4s2 vem o 3D. No 3D cabe até 10 elétrons. Eu vou colocar 3D 10? Não. Se eu colocar 3D 10, eu estou fazendo uma distribuição de 30 elétrons. Então distribui 2, distribui mais 2, distribui mais 6. Aqui eu distribui 10, distribui mais 2, distribui mais 6, distribui mais 2. Então até aqui eu distribui 20, só que são 26. Então no 3D, que eu posso acomodar nos orbitais D, né? No subnível D, eu posso acomodar 10 elétrons, eu só acomodei 6. Então, esta é a distribuição eletrônica do ferro neutro, do ferro zero. Beleza, ele pediu ferro zero? Não. Por que eu estou fazendo? Para a gente estudar e você ir com calma. E aí, o que acontece? O neônio, ele tem número atômico 10. Então, o que acontece? Ele tem 10 de número atômico, ele tem 10 elétrons. Essa distribuição eletrônica, 1s2, 2s2, 2p6, esses três primeiros orbitais aqui, subníveis que eu preenchi, é a distribuição do neônio. Então, eu posso simplificar esta parte como neônio. O argônio é até o 18. Então, se eu for até o 3s2 e o 3p6, isto daqui, esta parte, é a configuração do argônio. 36, aí não é 36, porque aí já é depois do ferro, teria que ter mais elétrons. O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que o 1s2 é a configuração do hélio, que é o primeiro gás nobre, 1s2, 2s2, 2p6, esses até aqui é a configuração do neônio, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, que são os 18 elétrons, é a configuração do argônio, e se eu for continuando até lá no 36, eu chego na configuração do criptônio, só que eu não tenho 36 elétrons aqui. Então, ao invés de eu falar que a distribuição eletrônica, agora, ó, preste atenção, ao invés de eu falar que a distribuição eletrônica do ferro zero é isso daqui, eu posso simplificar todo esse começo até o 3p6 como argônio. Então, em vez de eu falar que a distribuição eletrônica do ferro zero é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6, ao invés de eu falar isso, eu falo que a distribuição eletrônica do ferro zero é núcleo de argônio. Então, configuração eletrônica do argônio, que é até aqui, 4s2, 3d6. Tá vendo que fica resumido? Então, isto é igual, aqui eu tinha até colocado um símbolo de igual, é igual a configuração eletrônica do argônio, 4s2, 3d6. Então, essa é a do ferro zero. Aí a gente vai fazer também agora. Vai fazer do ferro 2, minha câmera tá travando, deixa eu atualizar ela aqui, peraí.
Pronto, pessoal, arrumei aqui, atualizei a minha câmera que eu... Nossa, minha câmera é horrível, eu uso meu celular ligado no computador, aí dá problema, eu preciso muito comprar uma câmera só pra gravar as coisas, mas e o dinheiro, né? Não tem. Então vai ser assim mesmo. Então a gente fez a distribuição eletrônica do ferro 0, agora a gente vai fazer do ferro do cátion ferro 2, do cátion ferro 3 e depois a gente vai fazer do cátion altamente ionizado ferro 13. Então esta é a distribuição eletrônica do ferro 0, a gente fez aqui da nível menos energético para os mais energéticos. Quando chegar no ferro 2, a gente vai tirar 2 elétrons. Como que seria a distribuição eletrônica? Tira dos dois últimos, 4s2, 3d4. Só que aí o que acontece? A gente faz a distribuição do nível menos energético para o mais energético, seguindo essa sequência. Só que aí quando a gente tira os elétrons, a gente tira da camada mais externa. Beleza, então a gente vai tirar os 2 elétrons da camada mais externa. Então a gente vai tirar esses 2 elétrons do 4s2, vai ficar a configuração eletrônica de gás nobre, que é até 3p6, depois continua o 3d6, então fica configuração eletrônica do argônio, configuração eletrônica do gás nobre argônio, 3d6. Então essa é a distribuição do ferro 0, essa é a distribuição do ferro 2. Agora do ferro 3 a gente vai tirar um elétron do ferro 2 para o ferro 3. Agora sim a gente pode tirar um elétron do 3d6 e produzir a configuração de gás argônio, né, configuração, distribuição eletrônica do gás argônico, 3D, deixa eu travar minha cadeira aqui de rodas, beleza, eu travei, 3D5, então, ferro 0, ferro 2, ferro 3, e o ferro 13, nossa, ferro 13 é loucura, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que tirar mais 10 elétrons aqui desse cara. Então você pode pensar do ferro 0, né, se eu fosse tirar 10 elétrons, o que eu iria fazer? Eu iria tirar estes 8 aqui, né, que é os 4s2 mais externo, depois o 3d6, tirei 8 elétrons. Tirei 8 elétrons, tenho que tirar mais 2 elétrons. Aí esses 2 pode sair do 3s ou do 3p, eles vão sair, o 3s e o 3p, eles estão no mesmo nível de energia, na mesma camada, né, que é a camada 3, então eu vou tirar do 3p porque é o mais energético, e aí vai ficar como? Vai ficar 3s2, 3p1, porque eu tirei 8 elétrons aqui, tirei 8 elétrons aqui, para mais 13 eu tenho que tirar mais 5. Então eu vou tirar 5 do 3p6, aí fica 3p1. Então você pode pensar, fiz o ferro 0, tirei esses 8, eu tenho que tirar 13, porque é o ferro 13 mais. Tirei esses 8, tenho que tirar mais 5. Vou tirar esses 5 da onde? Do 3s, se eu tirar os dois não faz sentido, porque 3s e 3p tá no mesmo nível. Só que o 3s é menos energético, o 3p é mais energético, tiro 5 elétrons do 3p6 vira 3p1. Então essa é a distribuição eletrônica do ferro 13+. Você pode fazer do ferro 0 para o ferro 13. Se você fizesse o ferro 13... fizesse o ferro 3 e quisesse tirar 10 elétrons, o que você pode fazer? Tira 5, né? Então, do ferro 3, agora, presta atenção, do ferro mais 3 para o ferro mais 13, eu vou tirar 10 elétrons. Vou tirar 5 do 3d5 e vou tirar 5 do 3p6 e vai virar 3p1. Então, você pode pensar daqui para cá, você pode pensar daqui para cá, sempre pensando o quê? Tirar da camada mais externa e tirar do nível mais energético, nessa ordem. Então, fica... Núcleo de argônio? Não, por quê? Porque o núcleo de argônio é quando você tem... Eu falo núcleo, tá, pessoal? Mas é configuração eletrônica. Eu tô falando isso toda hora errada. É configuração eletrônica de argônio? Não, por quê? Porque o argônio, quando ele se forma, é 3p6 completo. Eu tenho 3p6 completo? Não. Qual que é o gás nobre anterior que tá com a configuração eletrônica completa? Neônio. Então, quando tá um S2 e vai até aqui no comecinho, é hélio, passou do 2p6 é neônio, passou do 3p6 é argônio, por isso que a gente usou argônio nessas três. Aqui eu vou usar o 2p6 e continuar. Até o 2p6 é o núcleo, olha, de novo. Até o 2p6 é a configuração eletrônica do neônio. Então, configuração eletrônica do neônio, 3s2, 3p1. Eu tenho isso daqui? Tenho, olha só, configuração eletrônica do neônio, 3s2, 3p1, alternativa A, média. Então, a outra eu classifiquei como média, era média fácil para média, essa eu classifiquei como média, mas é média para difícil.
porque é uma configuração, uma distribuição eletrônica muito pouco comum de ser feita, né? Ferro 13, a chance de você se confundir aqui, não saber o que você está fazendo, se perder, é maior do que uma questão média, tá? Então ela não é uma questão média, não. Uma questão difícil aí, tá? Por quê? Não é a configuração eletrônica tradicional, clássica. Quero ver mais de configuração eletrônica, quero ver mais de distribuição eletrônica. Então, duas sugestões aqui para você. Essa questão da banca da VUNESP, na prova da Faculdade de Medicina de Jundiaí, né? É uma autarquia da cidade de Jundiaí, mas você tem que pagar para estudar lá. Que você vai relacionar a distribuição eletrônica com as propriedades dos elementos. Então, isso é um metal, isso é um ametal, onde que está na tabela periódica? Então você vai relacionar a distribuição eletrônica com as propriedades. É mais difícil e é uma questão escrita, uma questão dissertativa, dá bastante trabalho, tá? E se você quiser ver outra questão escrita também de distribuição eletrônica, que você tem que tomar cuidado ali, ver, entender o que ele está pedindo para você, falando de íons, dá uma olhada nessa questão da FAMERP 2023, beleza? Essas duas sugestões aqui, você vai ficar craque nessa parte de distribuição eletrônica e propriedades, beleza? Qualquer dúvida, deixa um comentário se você não entendeu alguma coisa, se passou alguma coisa. E se você puder, né, se inscreve no canal que me ajuda demais, beleza? Vamos continuar. Questão 22 agora. Então, questão 22, Universidade Federal do Paraná, 2025. Então, a gente lê a chave aqui, né? Na média, na prova, a gente tem 3 minutos e pouquinho para fazer, teria que sobrar tempo de outras questões para fazer essa, que é uma questão de cálculo, de estequiometria, então vai gastar mais do que 3 minutos, mas tem que fazer com uma certa agilidade aqui. Então vamos ler a chave, né? Considerando as informações fornecidas e que a massa molar desse cara aqui cheio de átomos é 221 grama por mol, a do óxido de silício é 60, a do carbonato nananã, qual é a massa do pigmento azul egípcio obtido? Pigmento azul obtido? Então vamos ler, né? Um dos pigmentos sintéticos mais antigos encontrados em paredes de tumbas e templos egípcios é o azul egípcio, de fórmula tal, essa fórmula aqui bem grande, né? O azul egípcio é produzido pela mistura e moagem ali e aquecimento de um minério de cobre, então este cara aqui, e areia, óxido de silício e calcário, carbonato de cálcio, conforme representado. Então eles misturam, vamos olhar aqui, ó, minério de cobre mais 8, a equação tá balanceada já, olha que beleza. Então minério de cobre mais 8 areia, que é o óxido de silício, mais 2 carbonato de cálcio, que é o calcário, mistura tudo isso daqui e produz 2 desse cara aqui, que é o azul egípcio, 3 CO2 e uma água. Em um experimento foram misturadas 221 gramas deste mineral aqui, desse minério, 600 gramas de dióxido de silício de areia e 1 quilo, né, 1000 gramas de calcário. Então, beleza. Então, ele deu as massas de 3 reagentes. Isso aí já liga um alerta vermelho para você. Ele deu a massa de 3 reagentes. Deu a massa de 3 reagentes, já é um tipo específico, já é um tipo muito específico de estequiometria que a gente vai ver aqui. Então, considerando as massas molares que ele deu, a massa desse pigmento azul obtido em gramas é... Então, qual vai ser a massa desse pigmento azul a partir desse e desse reagente? Então aqui, pessoal, a gente tem um caso de estequiometria, química geral, mas é reagente limitante e reagente em excesso. Quando alguém fala assim para você, você sabe, ó, presta atenção, você sabe que no hot dog, no cachorro quente, é uma salsicha para produzir um hot dog, ninguém te fala o resto. Então fala assim, eu tenho 10 salsichas, quantos cachorros quentes eu consigo produzir? Eu só te falei isso. 10 salsichas, com 10 salsichas eu consigo produzir 10 cachorros quentes, beleza? Porque você sabe a receita. Agora o cara fala assim pra você, existe uma receita específica. É um cachorro quente, 100 gramas de purê, 2 colheres de milho. Aí o cara fala assim pra você, eu tenho 5 quilos de purê, 37 salsichas e 5 latas de milho. Você tem que ver qual dos reagentes é o que você tem em menor quantidade. Porque, por exemplo, se eu tiver muito purê sobrando, por exemplo, vamos fazer um exemplo besta aqui. Fazer um exemplo besta, hein? Presta atenção. Eu tenho 1 quilo de purê, eu tenho
5 latas de milho e eu tenho 2 milhões de salsicha. Eu consigo fazer 2 milhões de cachorro-quente? Não, por quê? Se eu tenho 2 milhões de salsichas, eu não consigo fazer 2 milhões de cachorro-quente porque eu tenho pouco purê, eu tenho pouco milho. Então, eu vou descobrir quantos cachorros-quentes eu consigo produzir a partir do reagente que tem menos, mas não menos em quantidade, menos nessa proporção da receita. Esse reagente que tem menos na proporção da receita é o que a gente chama de reagente limitante. Esse reagente que está sobrando é o reagente em excesso, né? Eu tenho muito mais salsicha do que os outros ingredientes, é o reagente em excesso. E a conta de quanto que eu vou conseguir produzir na minha receita é sempre com base no reagente que tem menos nas proporções estequiométricas ou na minha receita. Beleza? Então, eu uso 100 gramas de purê por cachorro-quente. É cachorro-quente paulista, tá? Não é cachorro-quente de João, fui pra João Pessoa, eles não colocam purê no cachorro-quente de João Pessoa. É cachorro-quente paulista de Campinas, que vai purê, né? Porque nem todo lugar coloca muito purê também, né? Acho que Osasco põe purê, Campinas põe purê, Jundiaí põe muito pouco purê, eles fazem um cachorro-quente prensado. Aqui em Franca tem um lugar que eu como que põe muito purê. Então vai 100 gramas de purê por cachorro-quente. Se eu tiver 1 quilo de purê, eu vou conseguir fazer 10 cachorros-quentes, porque é 100 gramas em cada cachorro-quente. Então com 1 quilo de purê eu faço 10 cachorros-quentes. Mas se eu tiver 20 salsichas, eu não vou fazer 20 cachorros-quentes, porque a quantidade de purê que eu tenho só permite fazer 10 cachorros-quentes. Então, o purê é o reagente limitante e a salsicha é o reagente em excesso. Como que eu descobri isso? Fiz meio que de cabeça. Quando eu olho para a equação química, eu tenho que olhar as proporções em mol, eu tenho que olhar as proporções em massa, ver as massas fornecidas e descobrir aquele que está em menor, que é o reagente limitante. Então vamos fazer isso, ó. Qual que é a proporção? É 1 mineral de cobre, 8 areia, 2 carbonato. Então essa é a proporção em quantidade. Mas essas quantidades aqui, essas espécies, elas têm massas diferentes. Então o que a gente vai fazer? A gente vai descobrir a proporção estequiométrica e vai descobrir a proporção. Esse é um jeito de fazer, tá? Eu vou deixar uma indicação no final do vídeo de um outro jeito de fazer que você calcula para cada um. Mas aqui, como são 3 reagentes, eu vou fazer dessa forma. Mas eu vou deixar uma indicação no final do vídeo de outra forma que você pode fazer, tá? Então, o que a gente fez? A gente descobriu a proporção estequiométrica, a gente tem a massa de cada mol, então a massa desse cara aqui é 221, a massa desse cara aqui é 60, a massa desse cara aqui é 100, mas é a massa de 1 mol. A proporção estequiométrica pode ser em mol, né? Então seria 1 mol para 8 mols, para 2 mols, então essa é a proporção estequiométrica. Qual que vai ser a proporção em massa? Se eu utilizo 1 mol só, 1 mol é 221 gramas. Eu utilizo 8 desse daqui, então vai ser 8 vezes 60. Então eu vou utilizar 420 gramas. Eu vou utilizar 2 carbonatos de cálcio, vou utilizar 2 calcários. Cada um tem massa de 100 gramas por mol, então eu vou ter uma massa de 200 gramas por mol. E o meu azul egípcio é produzido 2 mols, cada mol produzido é 376 gramas. Se cada mol tem 376 gramas, 2 vai ser 752. Então é como se fosse assim, uma salsicha para uma colherada de purê produz um cachorro-quente. Então é 1 para 1 para 1. Essas são as proporções estequiométricas. Só que aí uma salsicha é 30 gramas, uma colherada de purê é 100 gramas. Um cachorro-quente, somando tudo, sei lá, é 250 gramas. Então proporção estequiométrica em mol, proporção em massa. E agora eu coloco a massa que eu adicionei de verdade para eu comparar. Então, para a reação ocorrer, é 221 para 420 para 200, formando 752. Ainda tem o CO2 e a água. Por isso que a massa dos reagentes não está dando a massa dos produtos, porque eu não coloquei o CO2 e não coloquei água. Quanto que ele me deu? 221, 600 e 1000. Veja que se a gente comparar a proporção em massa para a reação ocorrer com a massa que foi adicionado, o que tá fácil aqui da gente ver? O minério está parecido com a proporção em massa, quando a gente segue a estequiometria da reação, mas a areia está em excesso, tem um excesso aqui de 180 gramas,
e o carbonato de cálcio está muito em excesso, está 5 vezes mais. Então, a conta que eu vou fazer é, se com 221 gramas de minério de cobre eu produzo 752, com 221, se esses aqui tá sobrando, tá em excesso, o que tá em excesso não vai reagir, né? Não vai formar produtos. Com 221 eu vou formar os mesmos 752. Por isso que vai ser a alternativa C aqui, né? Vamos voltar. Vai ser a alternativa C, porque com 221 formou 752, com esses 221 vai formar os mesmos 752, a alternativa C marcou, acabou e foi embora. Esse é um jeito de fazer, parecido quando você faz por regra de 3, que você monta a proporçãozinha embaixo da reação. Se, presta atenção, fosse, por exemplo, aqui uma outra proporção, aí eu vou deixar a indicação no final do vídeo, você tem que calcular, aqui ficou fácil, né, pra gente comparar a proporção em massa com a massa adicionada, mas às vezes essas massas adicionadas não tem nada a ver com a proporção em massa, e aí você tem que ver, mais ou menos, tentar ver aqui qual que tá fugindo da proporção, e se tiver muito difícil calcular, pô, com 200, por exemplo, supor aqui que tem 300, se tivesse 300 aqui, eu ia falar assim, putz, esse daqui ele tá 180 a mais, esse daqui tá 80 a mais. Ai, qual será que tá em excesso? Aí você fazia a conta. Com 300 desse, quanto que eu precisava do outro? Com 600 desse, quanto que eu precisava do outro? E aí você descobre pela proporção em massa de 221 para 420, se aqui fosse 300, qual que teria que ser essa massa? Então tem casos mais difíceis, eu vou deixar a indicação no final do vídeo. E aí com esse 221 a gente já descobriu que é 752. Você pode confirmar isso fazendo o cálculo, tá? Só vou colocar aqui de curiosidade, que aí a gente pode fazer uma análise dimensional, que é o seguinte, com 221 vai dar mesmo 752? Vai, por quê? 721 gramas de minério é 1 mol de minério, 1 mol de minério produz 2 mols desse cara aqui, que é o azul egípcio, 1 mol de azul egípcio tem 376. Aí você faz essa conta, né? 221 corta para 221, 2 vezes 376, é aquela conta que já estava na tabela anterior, faz a continha, 752, alternativa C. Então a gente fez pelas proporções, montando a tabela embaixo. Você pode fazer depois só para confirmar uma regra de 3, ou uma análise dimensional adicional aqui, um cálculo estequiométrico adicional, só para confirmar isso. Questão média, também fui injusto aqui. Questão de reagente limitante e reagente em excesso nunca é só média, aqui eu fui injusto. É uma questão média para difícil, tá? É uma questão difícil, porque você tem que confirmar isso, você só tem 3 minutos, tem que sobrar tempo das outras alternativas, das outras questões, tão complexo, né? Não é só uma análise dimensional massa-massa, muito tranquila. Então vou deixar aqui para você 2 questões. Uma de reagente limitante, reagente em excesso, dificuldade alta, tá? Essa daqui é difícil também, tá? Não é média, não. De alta da Santa Casa, que é a prova da VUNESP, para você ver isso de quando você tem 2 e você não consegue identificar a proporção e você tem que calcular outra coisa. Dá uma olhada aqui, porque é o caso de reagente limitante em excesso mais difícil. E se você não entendeu a conta que eu fiz de análise dimensional, quer começar a fazer exercícios assim, dá uma olhada nessa questão do Enem 2024, que você teria que fazer 5, 6, 7 regras de 3, e eu não faço regra de 3, eu faço uma conta só. Se você olhar aqui na capa do vídeo dá pra ver isso, eu faço uma conta só que você simplifica e facilita muito os seus cálculos e sua praticidade. Então aquela questão que você vai demorar ali 5, 6 minutos que você não tem, né? No Enem você não tem isso, na UFPR você não tem isso, resolvendo por análise dimensional, que é o jeito melhor, você vai fazer as mesmas contas, só que mais rápido, tudo de uma vez só. E se for uma questão de segunda fase, também é melhor, que fica evidente para o corretor o que é que você está fazendo ali, escrevendo tudo bonitinho embaixo. Então dá uma olhada para aprofundar em reagente limitante em excesso, e dá uma olhada para você ver uma estequiometria com volume molar, com densidade, com várias regras de 3 que teriam que ser feitas, que eu faço numa linha só, do jeito, uma questão trabalhosa, do melhor jeito possível. Beleza? Gostou? Não esquece de curtir, se inscrever, que me ajuda demais. Vamos continuar. Então, questão 23, o UFPR 2025, bate o olho aqui, né, vê diclorometano e
graus aqui, né? Alguma coisa relacionada com ângulo, né? Então vamos lá. Em química orgânica, o conceito de hibridização ou hibridação, né, pode ser usado os dois termos, de orbitais atômicos é amplamente utilizada em função dos ângulos de ligação dos compostos de carbono. A figura a seguir está uma representação espacial do diclorometano, CH2Cl2, então CH2Cl2, que assume uma geometria tetragonal, hibridização sp3. Então aqui o carbono está hibridizado como sp3. Ao redor do átomo central é geometria tetragonal, hibridização com o carbono. Tá, beleza. Considerando as informações apresentadas, qual é o valor de ângulo de ligação, valor, para a molécula de diclorometano entre as ligações H, C e H, que mais se aproxima do observado experimentalmente? Então, o que foi perguntado é este ângulo aqui, hidrogênio, carbono, hidrogênio. Qual o ângulo disso daqui? Então a gente tem que lembrar, né? Átomo, ligação química, química geral, geometria molecular, geometria eletrônica, ângulo de ligação. Muito rápido. Essa questão aqui, você bate o olho, você faz ela em 30 segundos. É o tempo de ler e responder. É sabe, não sabe. Quando você olha para isso daqui, geometria tetraédrica, o ângulo de ligação é de 109,5, quando todos os ligantes são iguais, né? E aqui está mais perto de 110 graus. Então, esse é o ângulo de ligação que a gente tem aqui. Fica aí que a gente vai fazer uma revisão, ver diversos ângulos de ligação para chegar nesse 109,5, que aqui o mais próximo é 110 graus. Classifico como difícil, tá? Porque lembrar, decorar esses ângulos de ligação, se você vê um momento só, é meio ruim. Então, classifique a questão como difícil, tá? Nível 4 de 5, essa questão dos ângulos. Então, vamos lá. Vamos fazer a nossa revisão aqui. Primeiro, essa questão da hibridização ou hibridação. Eu sempre falo aqui no canal hibridização, tá? Então, o que a gente tem? O carbono, ele faz 4 ligações e ele pode fazer 4 ligações simples, como tá aqui no diclorometano ou tá aqui na minha representação. Quando ele faz essa hibridização, né, resumindo, simplificando muito, os 4 elétrons de valência dele, cada um vai realizar uma ligação simples, né, ou uma ligação sigma. E aí eles se misturam, se hibridizam e a gente fala que ele está na hibridização sp3. Tem os motivos que isso daqui acontece, né? A distribuição eletrônica do carbono, você vai fazer lá, vai ficar 4, oh meu Deus, vai ficar 2s2, 2p2. Então ele tem 2 elétrons no s e 2 elétrons nos orbitais p. Aí ele mistura esse s e esse p e pode ficar assim, quando faz 4 ligações simples. Vou deixar indicações no final explicando melhor como que isso ocorre, tá? Vou pular essa parte. Ele pode, né, o átomo de carbono, fazer 4 ligações químicas, sendo 2 ligações simples e uma ligação dupla. Quando ele faz isso, veja que agora ele está orientado em 3 sentidos, né? Então aqui tinha um grupo, 2 grupos, 3 grupos, 4 grupos. Esses 4 grupos, eles vão... Eu vou entrar daqui a pouco na geometria, na organização espacial que ele tá, mas esses grupos eles vão tentar ficar o mais distante possível. Esses 3, quando eles ficarem mais distante possível, vai ter um ângulo aqui também. Então aqui tem um ângulo, se você olhar dessa forma plana, você acharia que o ângulo que tem aqui entre essa ligação simples e essa é 90 graus. Mas isso aqui é 3D. Aí a gente já vai ver por que não é 90 graus, como está aqui no plano do papel, e sim 109,5, porque ele forma essa estrutura tetragonal. Então o carbono com 4 ligações simples, 2 simples e uma dupla. O carbono pode se hibridizar também, fazendo uma ligação simples e uma ligação tripla, e ele pode se hibridizar fazendo 2 ligações duplas. Então, como que você pode fazer isso para lembrar de um jeito fácil, meio decoreba, meio ruim, mas eu vou deixar a indicação como eu falei no final. sp3, né, 1, que é o número que está aqui em cima do S, mais 3 que está no P, dá 4, ele tem 4 grupos ao redor do carbono. sp2, o 1 que está em cima do S, invisível, mais o 2 que está em cima do P, dá 3, ele dá um total de 3 grupos. O 1 que está em cima, agora SP, o 1 que está em cima do S e o 1 que está em cima do P invisível, 1 mais 1 dá 2, ele tem 2 grupos, um para um lado, outro para o outro. Por isso, não é por isso, né? Mas o carbono fazendo uma simples e uma tripla, ou fazendo 2 duplas, nos 2 casos aqui, a hibridização é SP. Beleza?
Então tem essa hibridização. Na ligação dupla, é uma ligação que a gente chama de ligação sigma com uma ligação pi. A ligação tripla, essa ligação vermelhinha, que é a sigma, mais duas ligações pi. E aqui no caso ele está fazendo duas duplas, o que é? Uma sigma para um lado, outra sigma para o outro. Uma pi para um lado, uma outra pi para o outro. Então isso aqui é ligação dupla, uma ligação sigma mais uma ligação pi. O que define essa geometria são essas ligações sigma que são dessa hibridização. Então fez 4 ligações simples, são 4 ligações sigma, hibridização sp3, 4 ligações sigma. Fez uma dupla e duas simples, são 3 ligações sigmas, e aí essas 3 ligações sigmas, isso aqui é importante, tá? Essas 3 ligações sigmas vermelhinha, que são a hibridização sp2, por isso que você pode fazer sp2, S tem o 1 invisível, o P tem o 2, você soma, dá 3, por que são 3 grupos? Porque ele hibridizou esses orbitais S, esses orbitais P, para ficar nesses 3 sentidos. É uma explicação meio corrida aqui para a gente ir para a geometria e para o ângulo de ligação. Quando tiver essas 4 ligações simples, o que vai acontecer? Ele vai tentar espacialmente distribuir isso da maior distância possível. E aí como que ele vai organizar essas 4 ligações na maior distância possível? Formando um tetraedro. Então o carbono que está no centro seria esse átomo laranja, e aí as 4 ligações, elas formam essa estrutura tetraédrica. Se você medir o ângulo de ligação aqui, quando são 4 ligantes iguais, o ângulo entre uma ligaçãozinha preta aqui e outra, o ângulo de ligação é de 109,5 graus. E aí aqui, né, hidrogênio, hidrogênio, cloro, cloro vai ser um pouquinho diferente, né, hidrogênio, cloro, mas vai ser próximo desse 109,5. E qual que é a hibridização quando o carbono faz 2 ligações simples e uma dupla? Vai ser a geometria trigonal ou trigonal plana. Então você tem o átomo de carbono no meio, está fazendo uma dupla para cima, está fazendo 2 simples para baixo, qual que é a máxima distância que você pode ter disso daí? Formando um plano mesmo, se você pôr um para trás, um para frente, aí não. Essa é uma estrutura 3D, né? Essa ligação está para trás do plano do papel, essa daqui está para trás do plano do papel e forma um tetraedro, é uma forma geométrica 3D ali. Já aqui não, aqui está tudo no mesmo plano, tá chapado aqui, chapado de... É o nome que a gente dá, né? Tá aqui no plano do papel, e aí esse ângulo de ligação dupla, simples, 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 o ângulo de ligação aqui é de 120 graus. Aí por quê, né? 120, geometria matemática, né? O círculo tem 360 graus, 120 mais 120 mais 120 dá 360. E aqui, uma para um lado, outra para o outro, ou uma dupla, o ângulo de ligação simples, tripla e dupla, dupla, é metade do círculo, né? Então é 180 mais 180 dá 360. Então o ângulo, passei aqui, né? Deixa eu voltar. O ângulo de ligação na simples tripla é de 180 graus, né? Porque ele está linear. Então aqui a geometria linear, aqui a geometria linear. Aí tem exemplos, né? Aqui você pode ter o CH4, aqui você pode ter o CH2O, né? Que seria o formaldeído. Aqui você pode ter o CHN, sei lá, quem que só faz tripla? Sei lá, CHN. Aqui você pode ter o CO2, então você pode ter essas moléculas com essas geometrias e com esses ângulos de ligação. Então aqui é 90? Não, é 109,5. Então 109,5, agora aqui é tudo plano mesmo, né? Então fica 120, 180 e 180. Coloquei as geometrias e os ângulos aqui para você revisar. Vamos continuar. Então, a distribuição eletrônica 1s2, 2s2, 2p2, aí hibridizou isso daqui e formou sp3. Coloquei a geometria tetraédrica. Só que pode aparecer para você também outras geometrias de outros compostos. Vou colocar aqui da amônia e da água. Duas coisas importantes aqui. No tema da questão, para a gente revisar, ver tudo isso daqui, eu coloquei geometria molecular, geometria eletrônica. No caso, eu completei aqui com hidrogênios, né? No caso aqui do metano, a gente tem que a geometria angular, a geometria da molécula e a geometria eletrônica são iguais. Mas no caso da amônia, que eu vou colocar aqui mais para frente, no caso da água,
vai ter a geometria eletrônica, que você considera os pares de elétrons, e você tem a geometria molecular, que você só considera os átomos da molécula, dá diferente. Então você tem que tomar cuidado com isso também. Então aqui é um tetraedro, a geometria eletrônica é tetraédrica, porque você colocou esses 4 grupos o mais distante possível, e ele forma essa geometria. Não sei se deu para você ver, que esse tetraedro ele tem esta representação aqui. Então tem o átomo no centro no centro do tetraedro, e os ligantes eles estão nos 4 vértices, né? Então, por exemplo, um hidrogênio fica aqui, outro hidrogênio fica aqui, tá vendo que tá para trás, um hidrogênio tá aqui que tá para frente, e outro hidrogênio tá aqui que tá para trás, e o átomo de carbono tá no centro desse tetraedro. A geometria molecular, né, considerando os 5 átomos, é tetraédrica, e a eletrônica vai ser tetraédrica também, porque não tem pares para você fazer nada diferente. Agora a gente vai ver a geometria da amônia, NH3. Se você fizer a distribuição eletrônica do nitrogênio, fica 1s2, 2s2, 2p3, e aí ele vai ter 5 elétrons na camada de valência. Ele vai hibridizar para formar 3 ligações químicas, vai hibridizar de um jeito igual ao do carbono. Então o carbono fazendo 4 ligações simples, está hibridizado sp3. O nitrogênio fazendo 3 ligações simples e deixando um par de elétrons aqui, como se fosse uma ligação química, mas ele não está fazendo a ligação química, mas como se fosse ali da hibridização um par de elétrons da ligação do metano, ele tem 1, 2, 3 e 4 grupos. Então, ó, 1, ligação hidrogênio-nitrogênio, 2, 3. Então, 3 grupos por ligação química, e um quarto grupo, que é esse par de elétrons que não está ligando, é um par de elétrons não ligante. E aí agora que vai dar a diferença. A gente está revisando, está aproveitando para estudar aqui. Da água vai ter 4 grupos também, parecido, né? 2 ligações e 2 pares. E agora que vai dar a diferença entre a geometria molecular e a geometria eletrônica que a gente está revisando aqui. Então o que vai acontecer? Você vai ter 4 grupos. Sempre que você tiver 4 grupos, ó, 1, 2, 3 ligações e mais um par, 2 ligações e 2 pares, você vai colocar esses 4 grupos num tetraedro. E aí você tem o átomo no centro, aqui no caso é um átomo de nitrogênio, 3 átomos de hidrogênio embaixo, e um grupo que está no vértice aqui de cima é o par de elétrons. Veja essa revisão que a gente está fazendo, né? A geometria eletrônica, você está considerando tudo. Então aqui a geometria eletrônica era tetraédrica, aqui também está dentro de um tetraedro, e na água também está tetraédrica. Então a geometria eletrônica do metano, CH3, da amônia, NH3, e da água, H2O, as 3 é tetraédrica, mas quando a gente considera só os átomos, a do metano é tetraédrica, porque está considerando os átomos. Agora, da amônia, a gente tem nitrogênio no meio, 3 hidrogênios embaixo. A gente só considera os átomos, não considera o par de elétrons. E aí não vira mais um tetraedro. Por que chama tetraedro? Porque tetra é 4, né? E edro é das formas, né? Icosaedro, essas coisas. Tetra por quê? Porque são uma que está aqui do lado de cá, 2 que está atrás, 3 que está aqui e 4 que está embaixo. São 4 faces iguais. Agora não tem mais 4 faces iguais, faces iguais. Ele forma como se fosse uma pirâmide. Então a geometria, considerando apenas os átomos, é piramidal, e da água, nem uma forma 3D forma mais. Você só tem aqui 3 átomos e você só considera a geometria como angular. E aí entra os ângulos de ligação. A gente viu do carbono, né? 109,5, 120, 180, e agora a gente tem o ângulo de ligação. Por isso que eu fiz isso. O grande motivo foi para a gente chegar nesse ângulo de ligação. Do metano, são 4 grupos iguais no tetraedro, considerando a geometria eletrônica. O ângulo de ligação HCH vai ser de 109,5. Só que agora o ângulo de ligação HNH, por ter um par de elétrons em cima, ele vai dar uma apertadinha, porque esses átomos aqui eles vão ser repelidos pela nuvem eletrônica, e em vez de ser 109,5 vai ser 107. Isso aqui é um aprofundamento do ângulo de ligação, por isso que eu fiz tudo isso, tá? É um aprofundamento do ângulo de ligação quando você tem uma geometria tetraédrica, considerando de forma eletrônica.
Então, se for tudo igual, 109,5. Se tiver um par de elétrons, esses 3 ligantes, ó, vou colocar de frente aqui para você meus dedos. Os 3 ligantes, eles vão se aproximar, porque tem uma nuvem eletrônica em cima, e esses 3, eles vão fechar e vão ficar mais próximos, então fica 107 graus. E no caso da água, o ângulo de ligação HOH, ele vai diminuir mais ainda e vai ficar 104,5. Por quê? Porque a água tem 2 pares de elétrons no seu tetraedro da geometria eletrônica. A geometria molecular, ó, presta atenção. A geometria molecular da água é tetraédrica? Não. A geometria molecular, a gente só considera o hidrogênio, que é essa bolinha amarela, o oxigênio, que é essa bolinha laranja, e o outro átomo de hidrogênio, que é essa bolinha amarela. Considerando só esses 3 átomos, nem uma estrutura 3D forma. Você só tem aqui um ângulo, né? Você só tem isso daqui, e aí você só tem esse ângulo, então a geometria é angular. Essa é a geometria molecular da água. Como tem pares de elétrons em cima, esse ângulo, ó, presta atenção aqui no meu dedo, esse ângulo vai fechar e não vai ter 109,5, vai ter um ângulo menor. Se tem um par é 107, se tem 2 pares 104,5. Se der um avançado no ângulo de ligação, tá? Então conhecer esses ângulos, saber que eles diminuem é difícil, tá? Se perguntasse, por exemplo, esse ângulo hidrogênio, oxigênio e hidrogênio dando 104,5, aí eu classificaria como muito difícil. Como só perguntou o ângulo do tetraedro, 109,5, próprio de 110, classifiquei como média para difícil ou só difícil. Beleza? Gostou? Valeu a pena ter assistido isso daqui? Revisou? Ficou com alguma dúvida? Vou deixar 2 sugestões no final que pode te ajudar isso com hibridização, com geometria molecular, que dá para aprofundar, beleza? Não esquece de se inscrever aí. Então vamos lá. Sugestões aí para você. Essa daqui que eu vou falar de hibridização. Então eu vou falar do carbono hibridizando como SP, SP2, SP3 e vou explicar melhor de onde que vem isso. Nessa questão aqui da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, do programa que eles fazem para entrada de estudante de escola de nível médio. Então estudante de escola pública de nível médio faz uma prova e entra direto na universidade. Aqui no estado de São Paulo tem o Provão Paulista, no Mato Grosso do Sul tem o Programa Passe. É uma questão boa para você ver isso da hibridização, eu faço essa revisão. Agora, se você quiser ficar craque em geometria molecular, vários grupos diferentes, por exemplo, uma molécula com 6 átomos, como que vai ser a geometria molecular dessa molécula aqui com 1, 2, 3, 4, com 6 átomos e um par de elétrons? Dá uma olhada aqui que eu vou falar da contração e da expansão da regra do octeto. Vale muito a pena ver essa questão da URGS, né, Federal do Rio Grande do Sul. Beleza? Então dá uma olhada nesses 2 que vai dar tudo certo. Vamos continuar? Passando aqui. Questão 24. Universidade Federal do Paraná. 25. Então a gente bate o olho aqui, né? Metálica, iônica, de hidrogênio, uma questão de átomo, ligação química, tipos de ligação química. Então vamos ler. O ciclamato de sódio é um composto de fórmula Na, parênteses, C6, H11, NH, SO3, fecha parênteses, empregado como adoçante artificial de baixa caloria para substituir o açúcar. Então, olha só, ele já falou um negócio aqui que chama atenção, né? Então, o adoçante tem essa fórmula aqui, ciclamato de sódio, né? Então, tem sódio no adoçante. Olha que contraintuitivo, né? Então, tá. Na sua produção é realizada pela reação de neutralização do ácido ciclâmico, este cara aqui, com o hidróxido de sódio, esse cara aqui. Qual tipo de ligação entre o sódio e o ciclamato? Então, o tipo de ligação entre o sódio e o ciclamato. Questãozinha também, que você faz em 1 minuto se você conhece o conceito. Fica aí que eu vou colocar essa reação, a gente vai ver muitas coisas no detalhe. Mas aqui, a ligação entre o sódio, metal, com carga, sódio mais, e o ciclamato, esse ato é porque ele é um ânion. O ciclamato é um ânion gigantesco com vários ametais, então ligação entre o cátion e o ânion, ligação iônica. Tem uma atração eletrostática entre íons. Marcou o B, acabou e foi embora. Classifiquei como média porque não tem muito aqui como você fugir, mas vamos estudar para você entender isso. Então, geralmente a gente vê ligações iônicas como a ligação iônica é um cátion positivo, um metal, um ânion negativo
ametal com carga negativo, positivo com negativo, eles se atraindo, essa atração eletrostática que eu representei aqui com essas duas setas cinzas, essa atração eletrostática é a ligação química iônica, né? E aí você pode calcular aqui algumas coisas como se fosse a lei de Coulomb que a gente vê na física. Mas a ligação iônica, pessoal, não é só cátion com ânion. Na verdade, por exemplo, eu posso ter o caso do amônio, que é um cátion que não tem metal. Por exemplo, NH4+, é um cátion sem metal. Eu posso ter ânion com metal, como por exemplo, o permanganato, MnO4-. Então não é ligação iônica, a gente aprende errado, né? Ou quando você está aprendendo ali no primeiro nívelzinho superficial, a gente comenta isso e a pessoa leva para o resto da vida e leva errado. Não é o caso aqui, né? Mas às vezes a gente aprende que a ligação iônica é metal com ametal. Nem sempre. Eu posso ter um cátion sem metal e eu posso ter um ânion com metal. A ligação iônica é cátion com ânion. Íon positivo com íon negativo, atração eletrostática. Não é bem metal com ametal. É que metal com ametal tem a tendência de fazer isso daqui. Beleza? Então, ligação iônica, o clássico do clássico, cloreto de sódio, né? Metal com ametal, caso mais que a gente vê aí comum. E aí, o que ele falou aqui pra gente? Dessa reação de neutralização entre o ácido ciclâmico com o hidróxido de sódio. Antes de eu fazer a reação do ácido ciclâmico com o hidróxido de sódio, o ácido ciclâmico é meio complexo de mostrar ele já de cara. Vamos ver uma reação mais fácil de neutralização. Assim, ela não é fácil, mas é mais fácil que com o ácido ciclâmico, que é a reação do ácido acético, que é o ácido presente no vinagre, com o hidróxido de sódio. Então aqui a gente tem um composto só com pauzinhos, que são ligações covalentes, tudo bem? Então covalente simples, covalente dupla, né? C dupla O, isso que é covalente simples e dupla. Ligação metálica aí sim é metal com metal, né? E ligação de hidrogênio é um tipo de interação intermolecular. Vou deixar a indicação no final do vídeo para você ver mais sobre. Mas não é uma ligação uma ligação química, uma interação intermolecular. Às vezes a gente chama de ligação, né? Mas elas são menos intensas. Vou deixar uma indicação no final do vídeo para você ver como que elas são como que elas são de forma mais explicada. E aí o que eu estou mostrando aqui? Eu estou mostrando uma neutralização de um ácido com uma base. O que vai acontecer aqui? Tem as ligações covalentes, né, que é o pauzinho. No hidróxido de sódio, olha só, o hidróxido de sódio é NaOH. Na+, fazendo uma ligação iônica com o OH-. Então, entre esse cátion e esse ânion tem uma ligação iônica mais-menos. Mas dentro do ânion, o OH- tem um pauzinho que é uma ligação covalente. Então, eu quis mostrar isso para você. Então, aqui no mais-menos, aqui onde eu estou circulando com a caneta, você tem uma ligação iônica, mas dentro do grupo hidroxila, que é esse OH-, você tem uma ligação covalente. E aí, quando você faz a neutralização, o que ocorre? Esse OH- pega esse H do ácido, forma a água, que só tem ligações covalentes, e aí quando esse OH- pegar o H da água, eu não vou representar aqui com detalhes, mas esse par de elétrons volta para o oxigênio, ele vira um oxigênio menos, e aí esse Na+, que antes estava acompanhando o grupo OH-, agora esse Na+, vai acompanhar o que sobrou do ácido acético, que é o acetato, que é o ácido acético que perdeu um H+, e virou um ânion. Então agora você tem um ânion com oxigênio, que a gente pode chamar de oxiânion. Então você tem CH3, vou colocar como que ele aparece. CH3COO-. Então você tem um ânion com oxigênio, um oxiânion aqui, né? E um cátion Na+. Aqui a gente tem a ligação iônica. E aí com o ciclamato de sódio vai ser muito parecido. Você vai ter, ao invés do acetato, você vai ter o ciclamato com carga negativa e o sódio com carga positiva. Negativo com positivo, atração eletrostática, ligação iônica. Colocando aqui agora pra gente o ácido ciclâmico. O ácido ciclâmico, pessoal, ele tem esse tipo de ácido aqui, que é o ácido sulfônico, né?
que é S-O-O, S-O-O, SOH, por isso que eu não quis colocar ele direto. Ele vai ser um ácido que este hidrogênio aqui que eu estou circulando com a caneta, ele é ácido parecido como esse hidrogênio do ácido acético. E aí quando você colocar com o hidróxido de sódio, ó, agora eu coloquei o hidróxido de sódio inteirinho aqui, o OH pega esse hidrogênio, forma água, e o Na+ acompanha tudo isso daqui do ciclamato. Nossa, Gabriel, mas o enxofre aqui está fazendo 1, 2, 3, 4, 5, 6 ligações? Sim. Ele pode expandir o octeto, né, e fazer mais ligações. Ah, ele está fazendo 6 ligações, quantos elétrons ele está na camada de valência aqui? Ó? 1, 2 dessa ligação, 3, 4 dessa daqui, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então ele tem mais do que 8 elétrons ali na camada de valência. Ele pode expandir o octeto e esse é o melhor jeito de mostrar. Antigamente eles mostravam do jeito meio errado, com umas setinhas da ligação coordenada, da ativa, mas é melhor você saber que o enxofre, fósforo, pode fazer essa expansão do octeto e fazer mais ligações do que... ter mais elétrons na camada de valência do que 8, fazendo mais do que as ligações você espera. Geralmente o enxofre faz 2 ligações, porque o oxigênio aqui, ó, o oxigênio, ele é da família aqui na água, olha na ponta da caneta. O oxigênio faz 2 ligações porque ele está na coluna 16. O enxofre também está na coluna 16, você espera que ele faça normalmente 2 ligações químicas. Só que ele pode fazer mais, porque como ele está mais para baixo, ele expande o octeto, tá? Só para mostrar. E aí, ciclamato de sódio, ciclamato negativo, sódio positivo, ligação iônica. Tranquilo, né? Ciclamato de sódio, cloreto de sódio, ligação iônica. Parecido, tá bom? Média. Indicações aí para você. Essa questão aqui do Enem 2023, que você vai entender a intensidade, a origem da ligação ser iônica, ser covalente, que está relacionado com a diferença da eletronegatividade. Então, por que eu falei para você, metal com a metal tende a formar ligação iônica? Por quê? Por causa da grande diferença de eletronegatividade. Nessa questão aqui do Enem 2023, você vai entender isso melhor. Então, ligações químicas no Enem. E aqui, distribuição eletrônica, íons, fórmulas iônicas, como que eu chego na fórmula, por exemplo, de um carbonato de lítio, como que eu chego na distribuição eletrônica do íon lítio, tudo isso você vai ver nessa questão da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Dá uma olhada nessas duas aqui se você quiser se aprofundar. Vamos continuar? Beleza, só falta mais 3. Questão 25, Universidade Federal do Paraná, UFPR 2025. A gente já vê aqui, né, deltas H... Utilizando os dados fornecidos, assinale a alternativa que apresenta corretamente o valor da variação da entalpia de reação 3. Então vai ser uma questão de físico-química, termoquímica. Aí a gente tem que ver se são cálculos químicos, se é lei de Hess, se é entalpia padrão de formação ou se é entalpia de ligação. Olhando aqui, né, deu 2 reações, pediu uma terceira, provavelmente vai ser lei de Hess, mas vai ser lei de Hess, já estou te adiantando. Então vamos lá. Na busca por combustíveis menos danosos ao meio ambiente, a amônia tem sido considerada uma possível alternativa. Tá bom. Sua combustão no motor não libera gás carbônico para a atmosfera e produz bastante calor, como mostra a reação 1. Então, amônia com gás oxigênio formando gás N2 e água. Ela é boa porque ela não liberou CO2, né, que é aquele gás que causa o efeito estufa que a gente vê toda hora em química ambiental. Entretanto, a adoção da amônia encontra vários obstáculos técnicos, como o fato de sua combustão também produzir óxidos de nitrogênio altamente tóxicos. A produção de óxido de nitrogênio mais simples, NO, é mostrada na reação 2. Então, quando você queima a amônia produzindo N2 e água e libera energia e não produz CO2, maravilha. Mas uma parte, é isso que o texto está te falando, uma parte dessa amônia reage com gás oxigênio e forma o NO, que é muito tóxico. O NO, para você saber, o NO e também o CO, eles se ligam no ferro da hemácia e aí impede que a hemácia, que está na hemoglobina, transporte oxigênio. Então o NO e o CO são óxidos neutros, né, que tem NOx mais 2,
colocando algumas coisas aqui para você saber. E aí, o NO e o CO se liga na hemácia e impede, se liga na hemoglobina da hemácia, e impede ela de funcionar e te mata asfixiado. Então elas são altamente tóxicas, tá? Informações aí para você. Por outro lado, o óxido de nitrogênio produzido por qualquer motor a combustão interna, a partir do nitrogênio atmosférico, conforme mostra a reação 2. Então, esse NO, ele é produzido em qualquer motor de combustão interna, como está mostrado aqui. Então, o N2, gás nitrogênio presente no ar, mais o oxigênio dentro do motor do carro, produz o NO. Na verdade, é qualquer motor de combustão interna. Então, tem o motor queimando querosene no avião. Tem o motor do carro queimando gasolina, queimando diesel. Dentro daquele motor quente, o N2 atmosférico reage com o gás oxigênio O2 e forma esse cara tóxico NO. Aí vou colocar a câmera inteira aqui para falar mais uma informação importante. Então, a gente viu já 3 informações aqui de química ambiental. A gente viu a primeira informação, que é bom evitar liberar CO2, que causa efeito estufa. A gente viu a segunda, que eu falei para você, que o NO e o CO mata asfixiado. E agora a gente está vendo a terceira. Qualquer motor de combustão interno produz NO, que é um óxido altamente tóxico. E aí, o que tem que ter nesses motores de combustão interna para evitar de liberar esse óxido tóxico para a atmosfera? Tem que ter catalisadores. Então, o carro, no escapamento, tem catalisador para quando esse NO for sair, ele não sair do jeito que está ali e evitar a sua formação ou virar outra coisa. Então, carros, caminhões, tem que ter catalisador para evitar isso. Por isso que, inclusive, aviões, eu comento aí, tem problema de liberar, formar esses gases tóxicos e não ter catalisador, igual tem em carro. Tem vários problemas, mas tem que saber isso. Em química ambiental a gente vê tudo isso daqui melhor. Mas não é o foco da questão. O foco é, a gente tem o ΔH da reação 1, tem o ΔH da reação 2 e ele quer o ΔH da reação 3, ó, interrogação. Utilizando os dados fornecidos, o valor da variação de entalpia da reação 3 é, então só a gente manipular tudo isso daqui para chegar nisso. Um N2 mais um O2 formando 2NO. A gente quer este ΔH da reação. Como que a gente vai fazer? A gente tem que copiar a primeira reação tentando colocar N2 no reagente, O2 no reagente e NO no produto. Então a primeira reação que está aqui, que a gente vai usar, eu vou usar a reação 2 primeiro aqui. A primeira reação, eu vou manter ela do jeito que está. Eu não vou inverter, porque quando eu inverto a reação, se esses reagentes, virando esses produtos, tem um ΔH de menos 904, libera 904, se eu inverter a reação, ela vai absorver 904 kJ. Então, de A para B, libera 904. Se eu fizer de B para A, vai absorver 904. Por que eu estou falando? Eu estou falando que eu estou mantendo essa reação do jeito que ela está aqui, porque o NO está nos produtos. Por que eu vou manter? Porque o NO está nos produtos e a reação que eu quero no final, somando as reações, tem NO no produto. Então eu simplesmente copio a equação 2 do jeito que está aqui e coloco o ΔH dessa reação. Já a primeira reação eu vou inverter. Por quê? Porque eu tenho N2 nos produtos. Eu vou inverter na expectativa, na esperança de quando eu somar, esse N2 está nos reagentes, chegar na equação que eu quero. Na equação que eu quero, o N2, olha só, ele está nos produtos. Então eu vou inverter a primeira reação. Quando eu inverter, eu vou ter 2N2 agora nos reagentes, mais 6 águas nos reagentes, formando 4 amônia e 3 O2. Como eu inverti a reação, o valor de calor envolvido inverte também. Então, em vez de ser menos 1268, vai virar mais 1268. Então, por que eu inverti a primeira? Na esperança de somar tudo e chegar nisso daqui com N2 nos reagentes. Por que eu mantive a equação número 2? Porque o NO está nos produtos, na esperança de somar tudo e chegar nisso daqui. Com essas duas reações, a gente pode somar elas e ver se a gente chega na equação que a gente quer.
que a gente vai fazer? Somar todos os reagentes e ter todos eles nos reagentes, somar todos os produtos e ter nos produtos. Só que o que tiver igual antes da seta com o que tiver igual depois da seta, eu posso cortar. Então eu tenho 4 amônias nos produtos, eu posso cortar com essas 4 amônias dos reagentes. Fiz um risquinho roxo. Agora, eu tenho 6 águas nos reagentes e 6 águas nos produtos, posso cortar essas 6 águas. E eu tenho agora, parcialmente, 5 oxigênios nos reagentes e 3 nos produtos. Esse 3 corta com esse 5 e vai sobrar 2. Então, o que eu vou ter de equação global? 2N2, que sobrou, que não cortou com nada. 2O2 que sobrou, porque eu tinha 5 e cortei com 3, sobrou 2O2. Cortou a amônia, cortou todo o oxigênio, cortou toda a água. Eu tenho 4NO. E aí o que eu faço? Eu somei a primeira reação com a segunda reação, eu faço o caminho global. Então eu vou ter 1.268 menos 904, 364. Só que veja, tem a opção 364? Tem. Só que essa energia liberada, se eu tiver 2N2 mais 2O2 formando 4NO. A equação 3, ela tem metade dos ingredientes, ela tem metade dos coeficientes estequiométricos que eu cheguei. Então, como ela tem metade, eu vou dividir por 2. Como assim dividir por 2? Se eu tiver 2 toras de madeira e queimar essas 2 toras de madeira, vai liberar uma energia. Se eu queimar uma tora de madeira só, vai liberar a mesma energia? Não, vai liberar metade. Então, se eu reagir 2N2 com 2O2 formando 4NO, me libera isso daqui. Só que uma reação com metade dos coeficientes estequiométricos libera metade da energia. Porque isso daqui é quando a gente fala quilojoule por mol, é por mol dos coeficientes estequiométricos. Então, por exemplo, aqui libera 364 se eu reagir 2 mols de NO2. Por isso que é quilojoule por mol. Ele depende da quantidade. De novo, se eu queimar 2 toras de madeira, vai liberar o dobro da energia do que queimar uma tora de madeira só. E aí, eu vou mostrar uma coisa aqui pra você. Então a gente chegou em 182, marcou o A, acabou, questão difícil, tá? Vou mostrar aqui pra você uma coisa para você entender melhor isso da lei de Hess. Por que a gente pode somar as reações para chegar numa reação de produto? Porque é o caminho que você está fazendo. Eu vou colocar aqui a representação gráfica aqui rapidinho, só para você entender. Então, por exemplo, eu tenho energia, AB está numa energia menor do que CD. Se eu sair de AB e ir para CD, eu vou vou ter que aumentar a energia dos reagentes para os produtos. Se eu pegar, por exemplo, agora CD e ir para E, eu vou diminuir a energia. Então, AB são reagentes. Eu posso... O que eu estou falando aqui? Eu estou fazendo uma representação gráfica. Eu vou pegar o AB, vou reagir, vou ir para CD, vou pegar CD, vou reagir e vou para E. O que eu estou mostrando aqui para você? Eu estou querendo te mostrar aqui o caminho de energia para eu sair de AB e ir para CD, eu vou ter que absorver toda essa cetona verde. Para eu sair de CD e ir para E, eu vou abaixar a energia, que vai ser essa seta vermelha. Esse caminho de AB até CD, e depois eu saio de CD e vou para E, é a mesma coisa do que eu ir direto de AB até E. É a mesma coisa que eu sair direto de AB até E. E aí, o que eu tenho aqui? Eu tenho que a cetona verde, né, o ΔH da reação 1, mais o ΔH da reação 2, me dá o ΔH da reação 3. Isso daqui é a lei de Hess. É você fazer um caminho, então eu saí de A, saí de um reagente, fui para um produto, saí desse produto, fui para outro produto. Se eu for direto, é só somar as energias, e aí você tem que usar o sinal aqui da forma apropriada, né? Então aqui é uma reação que absorve calor, aqui é uma reação que libera calor, aí você soma essas setas tal e chega na seta azul. A lei de Hess é isso, tá? Eu tô simplificando bem aqui, só para você entender por que a gente pode somar essas reações, beleza? Sugestões aí para você ver mais de lei de Hess. Questão da Unicamp 2023, primeira fase, de novo.
trabalhar com equações, chegar numa equação global, questão difícil, tá? E ainda vou falar de carbono neutro, carbono positivo e carbono negativo, que é uma coisa de química ambiental. Então a gente viu muita, eu comentei aqui por cima, muita coisa de química ambiental. Nessa questão aqui da Unicamp também tem uma pergunta de química ambiental, que é, você sabe o que é carbono neutro, positivo e negativo? Vou falar nessa questão aqui. Aí vai para química ambiental. Se você quiser ver uma questão de lei de Hess difícil, sem números, é tudo só com letras, só com A mais B formando AB tem um valor maior do que zero, outro tem um valor menor do que zero. E você tem que trabalhar sem valores, só com letras, sem valor nenhum, uma questão difícil do Provão Paulista 2023, primeiro ano. Também de lei de Hess, que você vai ter que manipular 3 equações difícil, tá? Bem difícil mesmo. Muito difícil essa questão aqui. Então dá uma olhada nessas duas aqui de lei de Hess, que você se aprofunda tanto com equações que existem, quanto de forma hipotética aqui, como nessa segunda indicação. Tá bom? Vamos continuar? Beleza, só falta 2 exercícios. Questão 26, provão. Que provão? UFPR, Universidade Federal do Paraná, 2025. Então a gente bate o olho aqui, né? Considerando essas informações, qual das moléculas a seguir apresenta função mista? Função mista? Então vamos lá. Muitas moléculas orgânicas apresentam mais de uma função orgânica em sua estrutura, além das cadeias hidrocarbônicas inerentes a elas, né? Que a molécula orgânica tem uma cadeia carbônica. Isto, que é ter 2 funções orgânicas ou mais, é ser uma função orgânica mista, tá? Quando isso acontece, diz que a molécula apresenta função orgânica mista. Ah, agora eu sei o que é a função orgânica mista, é ter 2 ou mais funções orgânicas, né? Então, éster, ácido carboxílico, aleto orgânico, quando tiver mais 2 ou mais, apresenta função mista. Então, qual desses caras aqui, A, B, C, D ou E, apresenta 2 ou mais funções orgânicas? A gente chama isso de ter função orgânica mista. Classifiquei isso como difícil, tá? Porque você tem que conhecer a nomenclatura orgânica, representar e ver qual dessa nomenclatura orgânica tem 2 ou mais funções orgânicas. Muito difícil. 5 de 5. Classifiquei isso aqui como barra pesada, essa questão. Então vamos lá. Ó. Acetato de etila. Ah, tem a função acetato e tem a função etila. Não. Acetato de etila é uma função éster. Acetileno. Quem que é o acetileno? Ah, tem o en, é dupla. Ah, então acetileno deve ser um hidrocarboneto com dupla. C. Ácido cloroacético. Ah, cloroacético é uma função orgânica que eu não conheço. D. Anidrido acético. Nossa, o que é anidrido? E. Cloreto de acetila. Ah, é a cloreto de acetila, porque aqui acetila é de éster, tem um cloro, então é um aleto orgânico com éster. Então, você tem que conhecer o que está acontecendo aqui. Vou colocar tudo aqui para a gente ver, para a gente entender com calma. Então, vamos começar aqui com o ácido acético. Não está nenhuma alternativa, mas a gente tem que conhecer ele, porque tem acetato, acetileno. O que é esse acete? A nomenclatura e o PAC, este cara aqui seria o ácido etanóico, que é o ácido carboxílico, ó, C-OH, então tem a função ácido carboxílico, com 2 átomos de carbono. Essa é a nomenclatura IUPAC. Na nomenclatura usual ali do dia a dia, quando tem 2 átomos de carbono, a gente pode chamar de acete. Então, esse é o ácido carboxílico com 2 átomos de carbono, é o ácido acético. Beleza? Então, esta função aqui é a função ácido carboxílico, uma função orgânica só, tem 2 átomos de carbono, ácido acético. Por que eu comecei com ele? Porque ele está falando do acetato de etila. O acetato de etila também é chamado de etanoato, porque é esta parte aqui, etanoato de... Espera aí que eu vou consertar. Pronto, corrigi aqui. Acetato de etila. Então você tem uma função éster, tudo bem? Já vou identificar ela aqui, ó. Você tem a função éster C-OOC. Então tem esse agrupamento aqui de átomos, é a função orgânica éster. Só que aí a gente pode chamar também de etanoato, né? Porque tem isso daqui de etila.
Então, etanoato de etila, você tem 2 carbonos aqui, 2 carbonos aqui, por isso que é et. Só que ao invés de você usar etanoato de etila, você pode usar acetato de etila. Então, esse acete está relacionado a ter 2 átomos de carbono, beleza? Eu vou mostrar depois todas essas moléculas com o nome e o PAC. Essa daqui, etanoato ácido, oh meu Deus, ácido etanóico ou ácido acético. Essa daqui, etanoato de etila ou acetato de etila. Então, acetato de etila tem função mista? Não, só tem ácido carboxílico. Beleza? Vamos lá, uma por uma, com calma. Vamos mais uma aqui. Acetileno, que é a alternativa B. O acetileno, ele é um hidrocarboneto, só que ele não é um hidrocarboneto com dupla. Apesar de você ver aqui o en, esse en não é de dupla. É porque este hidrocarboneto CH, tripla CH, que é o etino, então o nome e o PAC dele é etino, com I. Et de 2 carbonos, in de ligação tripla. Depois eu vou colocar aqui. O etino, o nome usual dele é acetileno. Então, pessoal, aqui tem um probleminha que a gente sempre pode acabar se confundindo. Se tem 2 átomos de carbono, é et. Se a ligação dupla é eteno, se a ligação tripla é etino. O etino, que é esse cara que está aqui na tela, que você está vendo, o nome usual dele é acetileno. Já o eteno, que tem ligação dupla, o nome usual dele é etileno. Então, o eteno tem nome usual, isso por isso que eu estou vendo, é difícil, né? Muito difícil. O eteno, com ligação dupla, que não está aqui na tela, tem o nome usual de etileno. E esse cara com ligação tripla é o etino, que tem nome usual de acetileno. Então, acete é 2, mas o en aqui pode te levar a achar que é uma dupla. Isso não ia atrapalhar muito o exercício, que você vai ver que ele é um hidrocarboneto, um alcino, e não vai ter 2 funções orgânicas. Mas é só para você entender que existe o eteno e o etino, que é o etileno e o acetileno. São nomes zoados aí, não é o nome opaque. Beleza. Mais um aqui só pra gente ver, né? Então eu posso representar também com essas fórmulas bastão aqui, né? Então CH3, CH2, CH2, CH3. Então esse é um hidrocarboneto somente com ligações simples, que é um alcano. E esse é um hidrocarboneto com ligação tripla, que é um alcino. Se tiver ligação dupla, como esse caso que eu só falei aqui de ar pra você, é um alceno. Então alcano, alceno, alcino. Beleza? C, ácido cloroacético. O ácido cloroacético, pessoal, vai ser quem tem 2 funções orgânicas aqui. Então vamos lá. Ácido cloroacético. Quem que é o ácido acético? O ácido acético é esse cara aqui de cima que a gente viu, que é o ácido carboxílico com 2 átomos de carbono. O ácido cloroacético, ele tem um cloro, olha só, presta atenção, ele tem um cloro ligado no carbono do ácido carboxílico com 2 carbonos, que é o ácido acético. Este cloro ligado na cadeia carbônica faz a função aleto orgânico. O que são aletos orgânicos? Flúor ligado na cadeia carbônica, cloro ligado na cadeia carbônica. Então, são os aletos, né? Quem que são os aletos? Flúor, cloro, bromo e iodo. São os elementos da coluna 7 ali, né? Da coluna 17, da coluna 7A. Então, flúor, cloro, bromo e iodo ligado na cadeia carbônica faz a função aleto orgânico. Então aqui a gente tem a função aleto orgânico e tem também a função ácido carboxílico. Então a alternativa C é a resposta correta porque a gente tem uma função mista, função aleto orgânico e função ácido carboxílico. Coloquei aqui mais 2 moléculas que não estavam na prova. Para quê? Para a gente ver outros exemplos de aletos orgânicos. Então tem um cloro ligado. Esse cara aqui é o butano, tá? Porque é o hidrocarboneto, esse daqui de cima adicional. Esses 3 aqui não tava, né? Então tem 1, 2, 3, 4 átomos de carbono,
met, et, prop, but. Este cara aqui de cima é o butano. Se eu pegar um cloro e ligar no segundo carbono do butano, eu vou ter o 2-cloro-butano. Depois eu vou colocar os nomes aqui para você. Esse cara aqui é um aleto orgânico, porque você tem um desses elementos da 7A ligado numa cadeia carbônica. Quando essa cadeia carbônica é uma cadeia simples ou com dupla, não é uma cadeia aromática, a gente pode chamar esse aleto orgânico de aleto de alquila. Como assim, Gabriel? Ó, tem flúor, cloro, bromo e iodo ligado na cadeia carbônica, aleto orgânico. Se essa cadeia carbônica for assim, cadeia comum, a gente pode chamar ele de aleto de alquila. Agora, se o aleto orgânico estiver ligado num anel aromático, é um aleto orgânico, porque tem cloro ligado numa cadeia carbônica. É um aleto orgânico. Mas ele pode mostrar na prova para você o nome mais diferentão, que é um aleto de arila. Então, aleto de alquila, aleto de arila, os dois são aletos orgânicos, que é a função que a gente tem aqui também, que é um aleto orgânico, só que além do aleto orgânico, a gente tem o ácido carboxílico. Então, eu quis mostrar isso aqui para você. E aí, nesse caso aqui, ele tem um nome também desses nomes zoados, bagunçados, que seria cloreto de fenila, que é o cloro ligado num anel aromático, benzeno, que quando está ligado com o anel, chama fenila, tá? Vamos continuar. Ácido anidrido acético e cloreto de acetila. Anidrido acético é uma função orgânica diferentona que não é para você ver no nível médio, que é quando você tem C-O ligado em outro C-O. Esta função C-O ligado em outro C-O é a função anidrido. E aí o anidrido acético você tem um CH3 e um CH3 ligado. É como se fosse um acetato ácido acético aqui e um acetato ácido acético aqui. Só que o que faz a função ser anidrido é essa daqui do meio. É uma função que a gente não é para ver no nível médio, tá? Essa é a função anidrido. E outra função que também não é para você ver no nível médio, mas que apareceu aqui, é esse cloreto de acetila, que é como se fosse um ácido carboxílico, COOH, só que ao invés de você ter COOH, é OCl. Esta função aqui é o cloreto ácido. Isso daqui é extremamente reativo, muito reativo, extremamente reativo. Esse cloro sai por qualquer coisa, isso aqui ataca tudo. E essa é a função cloreto ácido, que nesse caso do cloreto ácido, quando está ligado só tem um carbono aqui a mais, é o cloreto de acetila que ele colocou aqui. Então, duas funções orgânicas diferentonas, muito difícil a questão. Função orgânica mista, cloreto de acetila, anidrido, caiu o aleto orgânico ligado aqui que você tinha que ter visto, cloroacético, então é um ácido carboxílico e um aleto orgânico. Muito difícil. Vamos colocar aqui agora os nomes e o PAC, né? Então eu tinha falado para você, ó, ácido etanóico, etino, butano, né? Etanoato de etila, cloreto de etila, né? Então cloreto de etila, 2-cloro-butano, porque o cloro está ligado no segundo carbono e não está ligado na ponta, que seria o 1. Então 2-cloro-butano, ácido cloroacético, anidrido acético, clorobenzeno. Então esses seriam os nomes IUPAC. Estes aqui são os nomes usuais ali bagunçados. Então usual, nome IUPAC, trabalhar com esses nomes, com as fórmulas, tem duas funções, função mista. Difícil, tá? E aí, o que você achou dessa questão? Deixa um comentário. Ah, não, Gabriel, essa questão é média, não é difícil. Deixa aí. Se você gostou, não esquece de se inscrever, dar aquela curtida no vídeo. É o mínimo aí que você pode fazer para me ajudar. E indicar para pessoas aí que você conhece o canal, para ajudar o canal a crescer. Indicações, né? Como sempre aqui no final. Uma questão da Universidade Regional do Cariri, também para você identificar funções orgânicas diferentonas aqui. Aqui tem uma amidina, se eu não me engano, é isso, né? É uma amidina, uma amida com imina. Dá uma olhada aqui que você vai ver também uma função orgânica diferentona. E aqui, como cai no Enem, mais tranquilão, mais de boa, paz e amor, identificar funções orgânicas tradicionais, né? Que você vai ter que fazer aí. Então, dá uma olhada nesses dois aqui, que você vai fazer identificação de funções orgânicas, ou no nível normal, ou no nível difícil aqui em cima. Tá bom? Vamos continuar?
Beleza, última questão aí da prova. Nossa, eu já tô cansado. E você também deve estar, mas mantenha a sua energia, mantenha o seu foco que a gente vai conseguir terminar aí. Então, questão 27, Universidade Federal do Paraná, UFPR, 2025. Então, considerando a fórmula molecular indicada, quantos isômeros estão presentes nesta mistura de alcenos? Ah, é aquele exercício que eu não estudei direito de números de isômeros possíveis. É isso que a gente vai ter que fazer aqui, descobrir o número de isômeros. Uma coisa mais periférica aí que a gente não faz tanto na química orgânica e caiu aqui na UFPR 2025. Então vamos lá. A partir do craqueamento, quebra, né, do petróleo, obtém-se diversas frações que contêm misturas de hidrocarbonetos, as quais têm aplicações para diferentes finalidades, desde a produção de combustíveis até plásticos. Então você faz o craqueamento para ter uma diversidade e produzir o que você quer aí. Suponha que uma determinada fração desse processo resultou numa mistura de hidrocarbonetos, carbono e hidrogênio, contendo apenas compostos pertencentes à classe dos alcenos. Quem são alcenos? São quem tem carbono, dupla carbono. Então você tem uma mistura que tem apenas alcenos e todos possuem a mesma fórmula molecular C4H8. Considerando a fórmula indicada, C4H8, quantos isômeros estão presentes nessa mistura de alcenos? Então, química orgânica, compostos orgânicos, isomeria, quantidade de isômeros C4H8. Quando eu falo C4H8, eu tenho várias estruturas possíveis C4H8. Dentre essas várias estruturas possíveis, algumas têm duplas ligações, que são os alcenos. Quantos alcenos existem, que são carbono, dupla carbono e outras estruturas, com fórmula C4H8? Então é isso que a gente vai fazer aqui. Então, como que a gente faz? Vai testando ligações, vai pegando ali no papel, montando todas as estruturas possíveis e tenta, na fé de Deus aí, chegar em todas as estruturas possíveis. Então, qual que é a coisa mais fácil de você fazer com 4 carbonos? Pegar eles e ligar 1, 2, 3, 4, de forma linear, sem formar ciclo, sem formar ramo, sem formar nada. Então, essa é a estrutura mais simples que a gente pode fazer. C4H8, então C, no primeiro coloco 3 hidrogênios, no segundo coloco 2 hidrogênios, só que se eu colocar agora 2 hidrogênios no terceiro e 3 hidrogênios no quarto, eu vou ter o C4H10, eu não vou ter dupla. Então o que eu fiz? Eu liguei os 4 átomos de carbono, estou chutando coisas aqui, liguei esses 4 átomos de carbono numa ligação numa cadeia simples, um atrás do outro, sem formar ciclo, sem formar ramos, e ele tem que ser um alceno. Então eu vou pôr a dupla aqui na ponta. Colocando a dupla na ponta, né, eu não vou ter agora 2 hidrogênios nesse, nem 3 nesse. Eu vou ter um hidrogênio aqui, para completar as 4 ligações, e 2 aqui. A fórmula está C4H8? Tá, ó. 1, 2, 3, 4, C4, 3, 6, 7, 8. Esse é o C4H8. Essa é a primeira estrutura que a gente chegou, é o 1-buteno. Ah, mas não é o 3-buteno, porque a dupla está no terceiro, ó. 1, 2, 3, a dupla está no terceiro? Não, você vai contar da ponta que vai dar o menor número possível. Então, este é o primeiro átomo de carbono, porque eu estou contando da direita para a esquerda. Eu não vou contar com o número 3 aqui, eu vou tentar fazer o menor número possível. Então, esse é o 1-buteno, foi o primeiro cara que a gente chegou. Agora, ao invés de eu colocar a dupla entre o primeiro e o segundo átomo de carbono, eu vou colocar entre o segundo e o terceiro, se eu olhar da direita para a esquerda, ou se eu olhar da esquerda para a direita, entre o segundo e o terceiro. Então a dupla agora, ao invés de estar aqui na ponta, e se eu colocar a dupla no meio? Se eu colocar a dupla no meio, vou ter 3 hidrogênios, vou ter 2 hidrogênios, vou ter 3 hidrogênios, C4H8, eu vou ter o 2-buteno. Só que aqui você teria que ter visto que o 2-buteno, ele pode estar com os 2 hidrogênios, um para cima e o outro para baixo, na transversal, formando transbuteno. Mas, se eu tiver o 2-buteno, eu posso ter o isômero trans e eu posso ter o isômero cis. Este daqui é o 2-buteno.
Esse daqui também é o 2-buteno, só que aqui os hidrogênios estão na posição trans e aqui os dois hidrogênios eles estão do mesmo lado na posição cis. Então eu tenho o 1-buteno, o 1-buteno não tem isomeria cis-trans, por quê? Porque aqui eu tenho 2 hidrogênios nesse carbono com dupla. Se eu trocar os 2 hidrogênios de lugar, vai continuar um buteno do mesmo jeito. Agora aqui eu tenho um hidrogênio em cima e um embaixo, eles estão na transversal ou eles estão no mesmo lado. Então eu posso ter o transbuteno e o cisbuteno. Tem a opção de ter 3 isômeros aqui? Graças a Deus, não. Então vai ter que ter mais uma estrutura ou vai ter que ter mais 3 estruturas pra gente chegar em 6. Ixi, meu gato tá aqui. Pera aí, não, filho, não. Dá um oi aqui pra eles, ó. Ai, ó. Dá um oi, filho. Olha ele aqui. Desce, vai lá. Vai, desce. Desce, filho, não. Vai. Beleza. Deixa eu arrumar aqui agora. Vocês já deram um oi pro Bilu, que é o meu gato. Atentado. Subindo aqui. Beleza. Então a gente chegou em 3 estruturas. Tem mais estruturas. Então vamos lá. Vamos tentar agora começar a montar ramos. Então eu tenho 1, 2, 3, só que agora o 4º átomo eu não vou ligar aqui para tentar formar o 2-buteno ou 1-buteno, eu vou ligar ele aqui no meio como se fosse um ramo. Então a estrutura principal tem 3 átomos de carbono, a dupla tá nessa estrutura principal e eu liguei um 3º átomo de carbono para formar um ramo. Então eu tô tentando formar um ramo aqui. Vamos completar com hidrogênio para ver o que acontece? Então 3, 6, 7, 8. Opa, C4H8. Esse cara aqui, qual que é o nome dele? 1, 2, 3. Então, a cadeia principal é essa daqui. 3 átomos de carbono é propeno. Então, tem a dupla aqui. A dupla já está na cadeia principal. Não é um propeno, porque ou se você fizer de daqui para cá ou se você fizer de lá para cá, não vai fazer sentido, né? 1, 2 vai ser o 2 propeno. Então, o menor número é 1. Corrigir aqui, pessoal. Tava 1-metilpropeno. Na verdade, ele é o 2-metilpropeno ou apenas, você pode não colocar esse 2 aqui, né, porque não faz sentido, o metilpropeno, porque é quando o grupo CH3 está ligado no 2º carbono do propeno, não tem como ser ligado de outra forma. Então, o metilpropeno é o nosso último isômero que está aqui. Por que o último? Se você tentar chegar em outras estruturas com C4H8, você vai chegar em ciclos, em alcanos, mas você não vai conseguir achar outro alceno, que é um composto com dupla, que tem a fórmula C4H8. Então a gente chegou nos 4 isômeros. Vou mostrar os outros que você poderia chegar, mas que não são alcenos, tá? São alcanos, na verdade são cicloalcanos. Então é uma questão difícil, tá? Eu coloquei média aqui, mas ela é difícil, não é média, não. Que a gente faz isômeros planos, né, de posição, de cadeia aqui, mudando a estrutura, e isomeria cis-trans. Se tivesse opção 3 isômeros aqui, teria dado ruim, viu? Muita gente não ia ter visto essa isomeria cis e trans que tem aqui também. E aí a gente chega nesses 4 isômeros, mas tem também os isômeros que não tem dupla. Tá? Então ele falou aqui que é os isômeros alceno, mas a gente tem este cara aqui, que é o ciclobutano, né? Então CH2, 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 a gente, ao invés de usar a ligação dupla, a gente fechar um ciclo. E aí quando você fechar esse ciclo, este cara também é um C4H8, que é o ciclo butano, só que ele é um alcano, tá vendo que o nomezinho tá rosa. E outro ciclo alcano possível é você, ao invés de fazer um ciclo de 4 átomos de carbono, você fazer um ciclo de 3 átomos de carbono e deixar um ramo. Aí você tem o metilciclopropano. Então estes 6 são isômeros C4H8. Mas, agora eu vou colocar uma representação aqui diferente, tá? É a representação, olha que legal isso daqui. Essa é a representação mostrando todos os átomos de carbono, todos os átomos de hidrogênio. A gente pode simplificar e deixar desse jeito aqui, que é a representação vareta, né? Representação, fórmula estrutural, só mostrando as linhas, né? Fórmula de linha. E aí a gente tem que destes 6 isômeros C4H8, apenas estes 4 aqui são alcenos, então esses são os alcenos C4H8, e
rearranjando, né? Estes 4 são os isômeros alcenos e esses 2 são os cicloalcanos. Então, quando tiver dupla, eu posso fazer um isômero com dupla de uma outra estrutura fechando o ciclo. Então você tem que saber disso, né? Alcenos podem ter isomeria ali de cadeia, isomeria de ter a mesma fórmula molecular, com um ciclo alcano. Se eu tiver um alcino, aí o alcino que tem ligação tripla, ele pode ter isomeria com um alceno com 2 duplas, né? Então, dupla num lugar e dupla no outro, e aí vai ficando mais complicado, né? Então, se tiver tripla, ele pode ser isômero de um dialceno, não é? Alcadieno, lembrei o nome. Então, a ligação tripla pode ter isomeria com um alcadieno, com dupla em 2 lugares, ou um ciclo com um lugar com dupla, então vai complicando muito. Vai complicando muito essa questão de isomeria. O importante é você ir tentando montar as estruturas, vendo o que dá para fazer, vendo se não está passando do número de carbonos de hidrogênio e montar tudo possível. Então, C4H8, dá para a gente montar essas 6 estruturas, como ele só pediu, né? A banca só pediu com dupla, a gente tem essas 4 aqui, alternativa D, difícil, tá? Não é médio, não. Quis colocar essa outra aqui para você ver que dá para montar mais coisas, tá bom? Sugestões aí para você ficar craque em isomeria, questão da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, questão da Universidade Federal de Santa Catarina. Essa daqui é para você achar carbonos assimétricos nas estruturas e essa daqui também. Então, saiu disso de isomeria cis-trans, de achar de números de isômeros possíveis. Nessa daqui você vai achar carbono assimétrico e quando tiver o carbono assimétrico, que é a isomeria ótica, vai ter o número de isômeros óticos, que aí também é uma coisa difícil que caiu na Federal de Santa Catarina, Instituto Federal de Santa Catarina ou Instituto Federal Catarinense, que é o IFC. Nessa prova aqui, qual o número de isômeros óticos? Também é uma coisa difícil de fazer, tá bom? Dá uma olhada nessas duas aqui que você fecha bem essa parte de isomeria, beleza? Vamos fazer análise da prova agora? Terminamos a prova, gente, aí entra na biologia, aí vem nessa loucura de questões difíceis também. Terminamos a prova, fizemos 9 questões, muitas questões aqui que eu classifiquei como média que não são médias, né? Então, separação de misturas, flotação, difícil, tá? Esse nível 4 aqui, pouca gente estuda flotação, passa batido. Equações nucleares ali, né? Que você tinha que achar o nêutron, fazendo uma clássica equação nuclear, classifiquei como média. Distribuição eletrônica do ferro, 13, classifiquei como média, mas tinha que ser nível 4, média para difícil, tá? Distribuição eletrônica do ferro, 13. Reagente limitante em excesso, também classifiquei como 3, tinha que ser nível 4, né? Reagente limitante é muito zica. Geometria molecular e ângulo de ligação, essa daqui eu já classifiquei como média para difícil, mas poderia ser média, né? Que é só você saber que a geometria tetraédrica tem ângulo de ligação de 109,5. Átomo e ligação química, ciclamato de sódio que está presente no adoçante. O adoçante, na verdade, é um composto iônico, é um sal. E aí você tinha que saber que o ciclamato negativo com o sódio positivo forma ligação iônica. Classifiquei como média, podia ser média para difícil, né? Porque ciclamato não é muito comum de ver. Termoquímica, lei de Hess, continhas, aí você podia chegar num valor, tinha que dividir por 2, por causa dos coeficientes estequiométricos. Identificação de funções orgânicas, aleto orgânico, junto com ácido carboxílico, formando um grupo com função mista, que é quando você tem 2 funções orgânicas na mesma molécula. Difícil. E por fim, quantidade de isômeros, classifiquei como média. Então tudo isso aqui tá tudo muito roubado, né? Tá tudo muito abaixo. É uma prova difícil, tá? Se você for jogar aqui e corrigir o que eu falei, é uma prova difícil, uma prova de nível 4 aqui. Não é fácil a prova da UFPR não, tá? Não é média para não é uma prova média com 3.6 não. É média para difícil 3.6, uma prova difícil. Se for somar aqui vai até para 4, fazendo a média aqui das notas que eu dou. Uma prova barra pesada difícil. Então,
concluímos aqui as questões. Aguenta aí, que eu queria te agradecer de ter chegado aqui até o final. Você é uma guerreira, você é um guerreiro que está estudando aí para o UFPR. 9 questões difíceis, né? Nada muito fácil. Força aí nos estudos, foco que vai dar tudo certo, tá? Você vai conseguir realizar seu sonho de entrar na universidade, de entrar no curso que você deseja. Se você ficou com dúvida em alguma coisa, deixa um comentário. Se não ficou com dúvida, deixa um comentário também para dar aquele engajamento. Indica, o canal aqui é super pequeno, dá super trabalho fazer essas resoluções detalhadas com muito a mais do que aparece, tá? Se você quiser, estiver procurando por um material gratuito, não esquece que tem meu material gratuito lá no Google Drive, tá bom? Queria te agradecer de novo de ter chegado aqui ao final. Até o final vai dar tudo certo. Muito obrigado. A gente se vê nos próximos vídeos. Se vê aí, se encontrar pessoalmente qualquer coisa. A gente se vê nos próximos vídeos. Vai dar tudo certo. Valeu e tchau!